dia, mais um podcast. Estamos aqui hoje, eu novamente com a Isa Matos. Falei, não sei que ela te apresenta. E aí nós estamos aí hoje com o Leonardo, com o Robson. Como é que vocês estão? Obrigado. E a gente vai bater um papinho hoje sobre tudo, né? Então, Leonardo começando com a gente essa semana, passou aí a semana de treinamento, né, Leonardo? E aí passou com a gente para poder startar semana que vem. E a gente trouxe junto o Robson, porque o Robson faz parte do ecossistema Da franquia do Leonardo. Da franquia do Leonardo. Trabalho para ele. Exatamente. Muito bom saber. Ó, tá gravado, tá gravado. Você entrou numa franquia, comprou uma franquia e ganhou um funcionário. Já. Pacote completo. Já. E o melhor de tudo, não precisa pagar. Nossa, Oi, agora ó. ficou melhor que encomenda. Não entendi. Não precisa pagar. Essa parte ele não entendeu. Obrigado, Deus. Nem tava lembrando meu nome. Ai, meu Deus. Não, cara, o Robson não dá pra falar sério. Nossa. Misericórdia. Tá gravado? Tá. Vai pro ar? Vai. Mas o cara é muito louco. Sim. Pois é. Robson, conte para nós como que você conheceu a dona RH. Quanto tempo de negócio, Robinho? A gente vai fazer 3 anos. Fazer 3 anos de Adonai. Na verdade, a sua pergunta, eu comecei como closer da Adonai. Exato. Caramba. Eu era sócio parceiro de uma empresa de expansão que prestava serviço para a Adonai. Nisso, eu comecei a ter contato com o William, até porque o William que idealizava tudo, ele que idealizava os leads, a qualidade assim por diante, e a gente começou a estreitar esse contato. E em uma dessas conversas nossas, a gente percebeu um fit, porque minha esposa é contadora. E a gente analisou o fit e viu que a Adonai tinha um fit muito grande com RH, com contabilidade assim por diante. Quando a gente percebeu isso, o William falou, cara, vamos colocar um Adonai na sua cidade, que na época era Eunápolis, na Bahia. O grande problema é que é longe, né? Pouquinho. Não, e o doido veio de carro. Ainda levei 2 meninas daqui pra lá de carro, pra fazer o treinamento. Meu Deus do céu. Thalita chegou Quando a pessoa inconformada, quer, não né? importa a distância, dá um jeito. Não, eu amei, Thalita ficou inconformada. Fiquei sabendo dessa Não, história e, durante a semana. e o pior de tudo, sabe qual foi o BO? Que a menina que tava lá perdeu o voo, não foi? Uma coisa assim que aconteceu? Cara, foi mais ou menos isso. Não perdeu o voo? Não vou lembrar o que aconteceu. Eu lembro que não tinha Latam, não tem Latam aqui no aeroporto. E nós havíamos comprado passagem para Latam. Nossa. Aí, nisso, a gente teve que trocar passagem. Nossa, foi um rolo muito grande. Passagem, lembra? Não que trocou isso, aí só tinha passagem para outro dia. E ia ela atrasar totalmente Nossa, os planos. Ah, mas aí foram passear onde? Em Porto Seguro. Porto Seguro. Até eu, Tá vendo? desse jeito. Até eu queria que atrassasse o meu voo, não é? Ah, Valeu a pena o aproveitar, atraso, valeu. exato, com certeza. Pra mim não, né? Que eu tive que botar elas mais um dia, que eu não queria mais elas. Pra Então, cá? você ficou quantos anos em Eunápolis? Vocês ficaram, Assim, né? com a Adonai ou eu Com mesmo? a Adonai. Com a Adonai 1 ano. 1 ano, a gente ficou 1 ano, não, quase 2 anos foi. Quase 2 anos de Adonai. E só que aí depois a gente mudou totalmente os planos. E o que motivou mudar esses planos totalmente? Assim? Dinheiro. Cadê? Mas ué. Não, Crescimento. não, agora vamos falar Vamos sério. usar a palavra mais bonita. Crescimento. Crescimento, mas falando sério, dinheiro. Dinheiro. Porque não tem como. Não. Não tem como. É o que eu falei pro Leonardo. Você vai começar em Votuporanga, mas acredito que você não vai terminar em Votuporanga. Sim. Eu falei até com ele. O caso dele é o mesmo caso de quando nós começamos. A gente estava falando de uma cidade de 120 mil habitantes. Hoje nós estamos em uma de 400 mil habitantes. Então, a realidade, a nível negócios, muda. A mentalidade do empresário de uma cidade de 120 mil para uma cidade de 400 mil é outra. Sim. Por exemplo, eu não falo só... O cara aceita que você é especialista na área. Ele aceita te pagar porque você é especialista. Ele entende que ele entende daquilo. E você entende da outra coisa. E pronto, acabou. Quando você está no interior, que é interior, querendo ou não, quando você está no interior, o empresário do interior acha que ele entende tudo. Ele sabe fazer tudo. É diferente. É totalmente diferente. Na cabeça ele entende tudo. Ele sabe fazer tudo, ele é bom em tudo. Então, para que ele vai colocar alguém para onerar um custo na empresa dele se ele sabe fazer aquilo? Se ele domina a cidade Exato. dele com o segmento dele. Entende? Então é totalmente ao contrário, porque quem não está na vivência, no tete a tete, no approach com o pequeno empresário, ele acha ao contrário. Ele acha que o cara da cidade grande, das grandes cidades, ele que sabe tudo,
né? E a gente acha que um empresário, ou um pequeno empresário, médio empresário, numa cidade pequena, ele não tem essa, talvez ele teria essa humildade de falar assim, cara, eu não sei nada, eu preciso aprender. Então é o inverso. O pequeno normalmente é familiar, é bairrista, é o domínio de tudo. Eu conheço fulano, que conhece ciclano, que tem o filho, que tem um outro, o funcionário me indica, a Por prima indicação. dela, e vai fazendo isso como se fosse a única forma de trabalhar, e é realmente igual o Robson falou, não aceita essas opiniões, existe esse obstáculo também, esse desafio pela frente. Salvo quando vem indicação, né? Sim. Exato, Agora- porque querendo ou não, é um certo comodismo, né? Do tipo, a pessoa tá me indicando, pra que eu vou ter o trabalho de contratar uma equipe qualificada? Depois passa raiva. Exato. Eu depois fala assim, nossa, não acerto na contratação, não vem pessoa Não boa, sei né? o que eu faço na minha Mas vida. sabe qual é o ponto? Porque entender das coisas é você também entender que tem coisa que você não entende. Sim. Ficou complexo, mas é a verdade. Mas é real. Perfil comportamental. Exatamente. Então, o pequeno, ele não entende nem que ele não entende. Isso é real. Mas é real, mas Ele é não real. sabe até onde ele pode ir. Na cabeça dele, ele não tem limitador. Por quê? Por exemplo, eu creio que lá Votuporanga. Mais fácil de falar do que o Nápoles. Mais fácil também do que Robson, né? Do que meu nome. Então, lá em Votuporanga, Ó, explica pra galera. Não, é Explica porque- pra galera. porque assim, se eu começar a chorar no podcast, respeito que eu sou sentimental. A gente chegou aqui, o Leonardo aqui de Votuporanga, o William lembrou do nome dele com menos de um mês de franquia. Nem Mas conhecia. já pode falar de Leonardo, William. né? Leonardo. Não, William. Leonardo e Leandro. Dupla sertaneja. Você está, como é que fala? Mais planning. Você está atrapalhando minha fala. Isso é machismo, é mais planning que fala. Aí, beleza, não conhece, nunca comeu com o cara, vocês já almoçaram juntos? Ainda não. Eu já almocei com o William. E ele não Ele lembra meu esqueceu nome. teu nome. Tá vendo? Aí já almocei com o William, já é, jantei rapaz. com o William, já comi na franquia com o William. Aí vai falar meu Já nome. tentamos sortear um Um Celta. Celta e 10 mil no Pix. Aí ele esqueceu. Como é o nome dele? Robson. Aí ele lembrou meu nome. Do Votuporanguense, lembrou rápido. E eu sou ciumento? Sou ciumento. Admito aqui em rede nacional. bobagem, né? Nossa, mínimas, somos mínimas. Nem Nada eu demais, percebi, nada tranquilo. demais. Mas voltando E para você- falar como eu tava falando, o empresário de cidade pequena, ele por não ter conhecimento técnico, ele não pesquisa. Como é que a cidade pequena funciona? Antigamente eram os coronéis que dominavam, né? Só que essa cultura continuou. O cara abriu uma loja que funcionou, tipo, há 20 anos, ele não muda a loja dele, ele não faz nada, ele não cresce, ele não aprende, ele não faz curso, não. Tá funcionando? O que ele pensa? Vai continuar funcionando. E mantendo desse jeito. Do mesmo jeito. Não precisa ouvir ninguém, não precisa saber de nada, pronto. Em Votuporanga você vê dessa maneira também, os empresários? Votuporanga, ela tem essa pegada muito familiar, eu chamo muito regionalista ali, eles cuidam e tem um apelo político muito forte também na cidade. Esse Sim. apelo político, ele limita o acesso, limita quem entra, limita quem sai, bem nessa pegada do estilo antigo do coronelismo mesmo. É bem esse jogo, mas a gente está lá para poder mudar e fazer a Com diferença. certeza. Né? Esse é o trabalho. Exatamente. E outra, Votuporanga ali é uma região muito grande, ali, né? Que é a região de Votuporanga, né? Tem várias microcidades ali na região. Exato. A hora que a gente olha para Votuporanga, se pegar o redor ali, a gente tem nada umas 15 cidades que são autossuficientes, que tem empresas, que tem muita gente que Comércio. mora, vive, comércio. Então, assim, Votuporanga, ela é um polo. A gente chama de polo porque tem uma região em volta ali que consegue atender e funcionar como cidade real oficial, não só as vilinhas ali, os bairros afastados. Tem um conjunto todo ali, acaba se tornando referência nessas cidades. Ô, Robson, e falar nisso, a gente não gravou podcast com você, né? Quem foi? Por que a gente não gravou podcast com você? Você quer voltar nisso? Eu já tô magoado por causa do meu nome. Você quer lembrar que você não gravou podcast comigo? Mas por que a gente Porque não tinha na gravou? época, não. Ah, não tinha na Não. época? Ah, pô, você No começou começo. quando a gente mudou pra cá, verdade. Foi, um ano e foi. pouco atrás. Tanto é que verdade. eu não vim na inauguração aqui. Mas eu vim, acho que 1 ou 2 semanas depois, uma coisa dessa. Foi, é verdade. Foi logo que você instalou aqui. Lembra que a gente fez uma reunião que eu tava aqui à noite, Lembro. arrumando as coisas? Eu falei, lugar novo, tal. Eu lembro que você me lembra? ligou uma vez pra me mostrar. Antes dessa reunião, você me ligou por vídeo pra me mostrar como é que tava, o tamanho. A gente até falou, cara, muito grande. E Agora- realmente, agora não tem foi mais outra espaço. dimensão. Não Vamos tem ter, lugar Outra pra sentar. estrutura. vai ter de mudar Não tem pra... lugar pra sentar, cara. É isso mesmo. Acabou. Eu falei assim, se contratar mais uma, 2 pessoas, moeu o pai do frango. vai É só ficar uma- demite o marketing.
Piada essas horas, gente. O marketing tem 2 lugares, né? Verdade. Terceiriza. É a dupla dinâmica. Não, e pior que eu tava numa reunião agora pra gente trabalhar, provavelmente a gente vai passar por um rebrand, né? Uhum. E ele falou assim, talvez você vai ter que aumentar seu time de marketing. Eu falei, ai, caraca, já 2 me dá trabalho, 3 me dá trabalho, 3 me dá trabalho. Filho, vai aumentar Trabalho mais não, um. ideias inovadoras. Misericórdia, filho. O outro, o editor aí, ó, me pega Covid, com a semana em casa. Não dá mais, né? Que bom. Porque o William só fala na metade do caminho. Não! E eu descobri que ele tava com Covid e ele sentando do meu lado. Eu fiquei assim, Não tem informação ali que é bom você falar antes, tá? mas tá tudo certo. Cara, Mas não mata mais Covid, só fica ruimzinho. Aí, tá depende. firme e forte o menino ali. Assim falou o pessoal no início da pandemia. Enfim. É só uma gripezinha. E aí, e o Rob, então Sim. fala um pouquinho pra gente, antes de você ser franqueado, você trabalhava de closer, né, e tal, mas sua história profissional, tinha sinergia, não tinha sinergia tirando a Laís, que é... Trabalha com que contabilidade, sim, né? trabalha com contabilidade, qual era a sinergia que você encontrou no negócio? Vamos lá. Eu fiz ADM, fiz administração de empresas, e eu sempre fui comercial. Meu perfil é comercial. Eu não sei se vocês perceberam, eu converso um pouco, né? Não deu pra É perceber. que eu sou discreto Não, também. acho que você é um pouco tímida, né? Eu sou discreto. E eu sempre fui comercial. Então, eu comecei com hotelaria. Eu trabalhei em um hotel em Eunápolis, o melhor hotel de Eunápolis. Que as meninas ficaram. Isso. Trabalhei em um hotel em Eunápolis. Nisso, eu fui convidado para subgerenciar o hotel na época. Por alguns motivos, questão de cargo mesmo, logística, não deu certo, mas aí eu fui para Claro, para América Móvel, na época, para trabalhar no comercial da América Móvel. Só que eu sou D com I. E eu não firmo raiz em lugar nenhum. Eu não gosto de ficar preso. Qual que é o detalhe? Eu não conhecia perfil comportamental. Eu estudava muito, sempre estudei muito psicologia. Eu amo psicologia, amo PNL, assim por diante. Mas eu não entendia o que o meu perfil fazia comigo. Então, A doideira. Exato, a loucura, a indecisão, a tá bom hoje, amanhã não tá. E eu percebia isso por perceber. Eu só ficava insatisfeito. E foi o que a gente conversou mais cedo. O Leonardo falou comigo que ele não queria ficar mais trabalhando para os outros. E foi uma coisa que eu percebi, mas eu não percebi por conta própria. É? Caramba. Eu sempre trabalhei para os outros. E uma vez eu lembro que eu falei com esse patrão, ele falou o seguinte, eu consigo fazer a sua empresa crescer, mas eu não tenho vontade de fazer a empresa minha crescer. Eu prefiro trabalhar sempre para os outros. Quando eu falei isso, eu fechei um contrato na época de um mês de mais de 100 mil reais e recebi uma parte ínfima desse contrato, que é o que acontece com a maioria dos comerciais. Não que mereça mais do que... Gente, por favor, não tô Não, falando mas que- vendedor tem que ganhar bem. Exato, Vendedor tem que ganhar Todo bem. esforço tem sua Exato. recompensa. E eu falei assim, O marketing cara... não precisa ganhar muito bem, não. Mas o Exato, vendedor fato, precisa. Fato. Isso eu concordo. Aí o que eu percebi? Eu falei, cara, eu fechei um contrato de 100 mil sozinho. E eu tô ganhando ínfimos X reais. Por que eu não fecho isso pra mim? Ok. Pedi demissão. Rasguei minha carteira de trabalho. Isso é real, tá? Falei, não uso aqui mais pra nada. Mas o que eu ia vender? Eu não tinha produto. Eu não tinha nada. Eu só tinha vontade. Aí eu lembro que eu peguei um caderno. Tá parecendo um história de coach, né? Gente, se alguém chorar aí é problema de vocês. Não, mas é interessante que você Caiu até motiva. o negócio no chão. Isso é um sinal. É o Pra parar de sinal. mentir. Não, brincadeira. Interessante que você motiva alguém também, de qualquer Sim. forma. Eu lembro que eu peguei um caderno e listei 10 coisas que eu poderia vender. E comecei a riscar o que eu não conseguiria, o que não me daria dinheiro, assim, a curto, médio ou longo prazo. Porque eu precisava a curto prazo. Na época eu tinha que ter dinheiro, não tinha dinheiro para aluguel no mês seguinte. Encontrei um serviço, que eu falei, eu quero serviço, eu não quero produto. Produto vence, produto é estoque, assim por diante, eu quero serviço. Encontrei um serviço que eu conseguiria vender e comecei a vender aquele serviço. Eu lembro que na época era um serviço de ticket médio de R$2.500. E era um serviço para empresas, direcionado para empresas, pessoa jurídica, ou para pessoas que faturavam, vamos dizer assim, a nível físico, mais de R$200 mil, mais de 100 mil, 200 mil mês. E eu morava na periferia. Falei, como é que eu vou convidar um empresário e falar para ele, cara, eu tenho um serviço que o ticket médio é R$2.500, tem que pagar R$2.500 para mim,
e eu só entrego para você isso daqui a 30 dias. Você mora onde? Seu escritório é onde? Meu escritório é em tal lugar. É um bairro lá em Onápolis chamado Parque da Renovação. Não procure no Google. Tá? Por favor. Aí eu peguei e falei, cara, e agora? O que eu faço? Aí eu aluguei um escritório na época só que eu também não tinha dinheiro para pagar o escritório. Caramba. Mas aluguei escritório, na cara e na coragem, consegui clientes, eles foram lá, aí pagamos, consegui iniciar esse projeto, deu certo. Aí já era closer, inclusive, da Donai. Naquela época você já tava como Já tava closer. como closer. Só que assim, a gente tem que entender também que closer não é o dinheiro que você ganha de um dia pro outro. Um processo. Exatamente. A gente tá falando de um ticket alto. Então, E não na é época qualquer não cliente. tinha Smart. Não tinha Smart. Só tinha franquia basic. Exatamente. Ó, Leonardo Não tinha chegou nem na hora master, certa. Não. Eu cheguei pegando água limpinha. Já, Né? nossa Deus. Não, fala a verdade. Que a gente fez, eu fiz esse trabalho, eu fiz um trabalho de branding não, fiz um trabalho de benchmark em julho, agosto, aí nossa reunião foi agosto, né? O ano passado, né? Uhum. Que foi que eu dei o start com vocês, depois a gente deu uma refinada e Sim. tal. Então, agosto, setembro, que a gente começou a iniciar o trabalho de expansão com a Smart. Cara, mudou muito. O jogo muda. O jogo muda muda. demais. É porque você tem outra visão de crescimento de mercado. Porque até então, querendo ou não, você estava limitado aos seus clientes na sua cidade e pronto. Hoje você consegue entender que você não tem limitação mais. Sabe? Você consegue ajudar outra pessoa a iniciar o que você iniciou, que eu acho que isso é um ponto muito válido. Você ajudar alguém a fazer o que você fez. Você já sabe as dores, já sabe alguns caminhos que você traçou e deram certo, então você consegue ajudar alguém a fazer a mesma coisa. Talvez, se naquela época já existisse, talvez não, com certeza, tudo seria muito mais fácil, mais limpinho. Porque, querendo ou não, eu lembro que naquela época todas as reuniões eram direcionadas para o William. Então tinha dia que a gente não conseguia falar com o William, que tinha 90 mil franqueados querendo falar com ele ao mesmo tempo e não tinha como falar. Entendeu? Não tinha acesso. Então, hoje, muita coisa que o William me passou naquela época, eu consigo passar para quem entrar com a gente. Que legal. Óbvio que tem coisa que é o William que resolve, mas tem muita coisa, cara, isso aqui eu resolvo como? Não, fazer assim que deu certo. Exatamente. Entendeu? É um conhecimento, uma bagagem que você vai adquirindo ao Sim. decorrer do tempo, né? Sim. Que não E aí, é- muda também a barreira de entrada, né? Então, exemplo, hoje você que é master, você entrou como basic, você hoje é master. Querendo ou não querendo, as pessoas que vão entrando no negócio, algumas vão querer manter no mesmo formato, mas a barreira é muito menor. A pessoa não precisa ter aquele conhecimento de RH profundo, não precisa ter aquele conhecimento de psicologia, ontem eu tava... você tava na reunião comigo ontem. Sim. Uma pessoa chegou... A primeira pergunta, o que você busca? Era eu que estava fazendo a reunião. Ela falou assim, eu não quero ter escritório. Eu falei, então tá bom, você não vai ter escritório. É isso. Antigamente era o quê? Você precisa ter um escritório de pelo menos 30 metros, você vai ter que ter isso, vai ter que ter isso, vai ter que ter isso, vai ter que ter Pelo isso. menos 2 colaboradores. Aí o Nossa. que vai acontecer com a pessoa? Eu quero um negócio que eu não quero escritório. E aí a gente perdia essa pessoa não se encaixava com o que ela buscava, né? Então hoje abrangeu mais o leque, né? Com certeza. Pra isso. E a gente vem de uma era pós-pandemia que todo mundo quer um trabalho home office. Todo mundo assim, né? Todo mundo, não vou generalizar. Mas muita gente procura O home office. percentual aumentou. Nossa, demais. E, em consequência, você encontrar uma franquia como da Dona RH, que proporciona um home, óbvio que, quando a gente fala de smart, a gente está falando de comercial, mas que Sim. proporciona você não ter um escritório próprio e você ser full-time comercial. Por exemplo, eu conversei com o Leonardo, ele é comercial, o cara conversa muito bem, é bonito, ele é atraente. Cadê? Depois eu vou acreditar. Você vai... Ele já é um I. Ele é o terceiro. Ele chegou aqui falando do topete dele. Nossa, deixa eu Arrumei arrumar o meu topete topete. certinho a semana toda. No dia de gravar ele ficou torto. Falei, putz. Eu não gravaria. Não, e pior que hoje você tirou foto, você Não, fez hoje vídeo e tá dia fazendo de- podcast. dia de estrela. Hoje foi dia Cara, de você tem marketing. de ver as minhas fotos de quando eu vim fazer. A gente viajou 26 horas, eu cheguei aqui Eu acabado. acho que é uma Eu indireta. não sou bonito. É uma indireta pra gente renovar suas acabado. fotos. Não, eu preciso renovar tudo. Precisa renovar. Nossa, Aí, meu amigo. demorou. Ó, o crachá já tá novo, pô, aqui, ó. Aí. Só pra você ter uma noção, eu vou te contar um segredo rapidinho, William. Gente, daqui a pouco eu falo do resto que a gente tá falando. Essa foto minha aqui
tem 5 anos. 5 anos. 5 anos. A sua foto do seu crachá vai ser a foto daqui, bonitinha. A sua foto da sua rede social, não, você vai ver, vai ser foto daqui, tudo bonitinho. A minha tem 5 anos, isso aqui eu tirei em estúdio há 5 anos atrás, não foi nem pra Donai. É a única que eu uso pra tudo. Todo ano é a mesma foto que eu mando no Eu marketing acho aqui. que ele tá querendo um pouquinho de atenção. Assim, só Ah, marketing. Você Me trouxe, nota, Martin, nota. me nota, Martin. você trouxe outra roupa pra fazer? Você trouxe uma blusa azul? Eu uso a do William. Vai ficar um balão, filho. A edição. A gente faz uma gambiarra atrás. Faz a edição. Faz a edição. É. Pois é, eu falei pra ti, né? Que você ia gravar hoje. Ah, mas não falei que poderia tirar foto. Exatamente. É, mas a William, gente no pode final, não gravar vamos falar de alguns mim, mas não. vídeos. Vamos. Você é melhor a gente não usar esse termo. Não, como eu tava voltando ao que eu tava falando. Então, assim, o Leonardo ele é totalmente comercial. Então, quando a gente entende isso, inclusive quem assistir esse podcast, quando entender isso, que pra ter uma Dona RH hoje, você precisa ter perfil comercial, cara, abre muito leque. Porque quantas pessoas são representantes comerciais hoje, eles querem trabalhar para si, mas o que eu vou fazer o quê? O cara sabe vender, o cara tem uma carteira de clientes bacana, o cara tem de empresa, só que está limitado por uma empresa de arroz, uma empresa de feijão, uma empresa que na cabeça dele está ganhando bem, Exato. que é a limitação do brasileiro, né? A gente achar que aquele fixo vai te sustentar pro resto da vida, não vai. Não vai. Ele não Exato. tem condições de crescer, né? A Exatamente. pessoa se vê extremamente limitada. Ele chega num ponto, é aquilo ali, e daí não vai passar dificilmente. Exatamente. E você, Leonardo, como é que... Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, a minha trajetória não tem tanta história de... Fala mais frente comigo. Tá bom, o microfone. Ou puxa pra cá, puxa pra cá. É, a minha trajetória é um pouco diferente da do Robson, porque a minha pegada comercial, ela surgiu um pouquinho mais recente, né? Inicialmente, eu trabalhei em cidade pequena, minha cidade de 4 mil habitantes, uma cidade, assim, bem Menor pequena. que Votuporanga. Ué, nem se compara, Votuporanga tem 100. Eu vim de uma cidade de 4 mil habitantes, dá lá 12 ou 13 quarteirões, realmente é bem pequeno. E lá o que tinha um escritório de contabilidade, 2 na época, eu trabalhava em um deles, comecei por lá, eu tinha trabalhado na escola, no Acesso Escola, que era um projeto que tinha já voltado para, de certa forma, era liderança lá com o pessoal. Depois dentro do escritório, eu entrei na faculdade de administração também, inclusive. Aí eu estudei em Votuporanga, foi aí que eu conheci Votuporanga, que é onde eu estou hoje. Então foram 4 anos viajando aí, trabalhava de manhã, coincidentemente se tornou um regime de estágio, só que não foi estágio da forma como tudo certo, eu já tinha um tempo de casa, aí eu fui avisado que eu tinha 6 meses de estágio. Foi mais ou menos assim a pegada. Então eu entendi. foi o reverso, então. Foi o reverso, exato. Aí eu entendi, mas já tá superado já esse episódio. E aí, depois que terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar no provedor de internet em Votuporanga. Nesse provedor de internet, eu entrei para fazer a comunicação entre os filhos do dono e o dono, na parte administrativa contábil ali. E aí, em 3 meses, eu fiz incríveis nada. Porque não tinha função definida. O cargo não tinha função definida, não tinha nada. Mas eu fui me relacionando, eu me relacionei com o chão, que é os meninos da instalação, que é o popular peão, né? E ali a coisa começou a acontecer. Quando eu saí do provedor, eu cuidava do financeiro, contas a pagar, compras, fazia controle de estoque, fazia o RH, que até então não existia, ainda fazia uma ligação com o marketing. Uau! Caramba, multitarefas. Multitarefas. Então, assim, eu empreendia no negócio dele, né? Você já era empreendedor, só que dentro do negócio de outra Dentro pessoa. do negócio de outra pessoa. Aí eu saí dali e fui para um clube de futebol, que era... O presidente do clube era o dono do provedor, então fiz uma mudança de CNPJ ali. Lá eu passei 4 anos. Então foi onde eu me soltei de vez em relacionamento, eu tive que conversar com clubes do país inteiro, coisa até troca de e-mail internacional, aconteceu de tudo que dava para acontecer no futebol de um clube pequeno. E aí eu resolvi fazer a contabilidade. E aí nesse momento eu falei, cara, esse é o ponto para eu conseguir empreender, para eu conseguir tocar minha vida de fato. Porque na administração, o que eu pensei na hora da primeira faculdade? Falei, a contabilidade é você só contador, né? Na administração eu posso ser gestor disso, gerente daquilo, trabalhar com qualquer coisa. Tem um leque de possibilidades. Só que é tão grande o leque que não tem nada tão claro. Fica uma função muito vaga. Já a contabilidade, a hora que você fala, não, vou trabalhar para mim, você diz, beleza, eu vou abrir um escritório e vou trabalhar.
Então foi o que eu fiz na época e conciliei. Saindo do futebol, aí eu entrei na experiência profissional mais completa que eu tive até aqui, que foi o que me gabaritou de fato para estar aqui hoje com a cabeça muito no lugar, que é uma clínica odontológica. Então, como gerente, eu entrei já direto na cabeça da clínica, numa troca de gerente. O antigo gerente saiu para empreender e eu entrei no lugar dele. Agora está acontecendo a mesma coisa, inclusive, né? Saí para dar espaço. E aí eu conheci todo mundo de fato, do atendimento, como tem que ser, dos cuidados, como tem que ser, do marketing a fundo, desde tráfego pago até o que tem que ser falado no vídeo, a forma como tem que ser falado, a criação de conteúdo. Passei por todas essas fases e uma entrega de muita responsabilidade também, o financeiro e tudo mais. Então, inclusive, o que até então eu não tinha feito, em hipótese nenhuma, que era o comercial. Eu brinco que lá eu fiz algumas vendas. O meu percentual de conversão é 75%. Porque das 4 que eu fiz, 3 deu certo. Então... A porcentagem boa, a porcentagem boa. E assim, eu coordeno hoje uma equipe muito, muito forte de vendas, com números assim, bastante interessantes. E a hora que eu passei a coordenar elas, eu passei a viver vendas cedo, meio-dia e de tarde, né? Treinamento, bem nichado, mas aí eu comecei a ler livros, eu comecei a buscar esse mundo. Mas o sonho de trabalhar para mim, ele estava lá guardado, mas ele não deixou de existir. E o que virou essa chave de, não, vou mudar de vida, agora eu vou abrir um negócio? Sempre que eu tentei fazer alguma coisa junto com o trabalho, era plano B. Então, já tentei fazer, quando eu estava no futebol, eu tentei a contabilidade, eu tentei outros negócios, mas sempre como plano B. Minha mãe, meus pais, todo mundo é funcionário público, né? Funcionário público que é estabilidade, tranquilidade, a garantia do salário no final do mês. Todo mês o mesmo salário. Risco, né? E sem muito risco. Zero risco. Risco não existe. Num belo dia, eu reclamando, né? Reclamando assim, conversando com a minha mãe sobre o dia a dia, a correria, o aperto, e isso que você falou, dos 100 mil para a diferença, ela falou assim, Léo, mas por que você não se arrisca? Eu falei, peraí. Se a minha mãe tá falando, não mente. Não falou, tá falado. Funcionária pública da vida toda, a família inteira. Eu falei, era o empurrãozinho que faltava para eu tomar a decisão. era a bica que você tinha que tomar. E a partir daí eu falei, é isso que eu preciso fazer. Eu acho que você imaginar qualquer pessoa falasse isso pra você, não, menos a funcionária pública. Qualquer um, menos a minha mãe funcionária pública. Que mandava concurso pra mim toda semana. O edital, saiu esse, deu aquele. Eu, não, isso eu não quero mais, já deu o que tinha que dar. A mãe entende mais disso que a gente, a mãe já via ele como comercial. Exatamente. Já conhece a Já conhece a peça. Já conhece. Ele é D com S ou S com D? Não, Ele é I com... I com S. I com S. Isso com S. I com S. Então foi aonde deu essa... Mas no primeiro momento, inclusive, era só pro escritório. Só para o escritório, mas desde quando eu trabalhava lá no escritório, com as pequenas empresas, lá em 2010, eu já vi essa necessidade de atender os menores empresários. Aí foi onde eu conheci a Adonai, que foi onde me permitiu enxergar e ver possibilidade para esses empresários. Esses pequenos que estão aí desassistidos em praticamente todas as possibilidades que tem. De contratação a todos os outros serviços, RH, financeiro, tudo. Sofre muito. E aí, a hora que eu vi essa possibilidade, foi aonde eu falei, opa, começou as coisas a casar e fazer sentido. Eu acho que agora vai. E você vive isso. Hoje a gente estava conversando mais cedo, você falando que hoje já está com dificuldade em contratar, né? Nossa, hoje lá, eu estou no processo de desligamento, tá muito difícil. Eu tenho vaga em aberta há 4 meses. Eu já troquei a vaga na agência umas 4 vezes, porque eu acabei encontrando alguém, por minha busca lá, encontrei a pessoa, trouxe, e a vaga da agência ficou lá porque eu não encontrava pessoas. Então, assim, é uma realidade difícil lá da minha região, encontrar essas pesas, fazer a vaga, achar o candidato e fazer da match, né? Você que não entrega a vaga pra ele, não, que você vai ver. Aqui agora... Agora a responsabilidade. A responsabilidade tá toda contigo. Eu vou vender. Tem mais água que eu tô ficando nervoso. 4 meses, pô, né? Ó, segue a regra. Se é fácil de vender, é difícil de contratar. Se é difícil de vender, é fácil de contratar. É uma ou outra que funciona. Então, se ele tiver facilidade de vender, azar seu. Azar ou sorte, né? Ou sorte. Depende do ponto de vista.
Então foi nesse sentido que você virou a chave. E o interessante também é esse incentivo, porque você acredita que se fosse só por você, você teria se arriscado em abrir um Olha, negócio próprio? o só por mim é uma Obrigado. palavra muito forte. É Sim. uma palavra muito forte. Eu teve esse ponto da minha mãe, mas a minha esposa que também é extremamente ali... Conservador. De estabilidade. Ela é extremamente estável. Ah. Extremamente estável. Ah, é? E ela também, né, sempre insegura, sempre segura demais, na verdade. Tem né? que planejar Calma, muito. Vamos planejar. Chegou o momento que ela falou assim, e aí, você vai esperar o que mais? Vamos lá, tá na Nossa! hora. Vamos lá. Caramba! Até quando você vai ficar nessa e tal? Eu falei, pô, então eu acho que realmente Chegou a hora, né? chegou a hora de encarar isso aí, né? Tem onde correr mais. Não tem pra onde correr. A hora que eu olhei pro lado, vi a mãe, do outro lado eu vi a esposa, falei, acabou, agora eu vou. Ou vai ou Tem o que racha, fazer, né? ou vai ou E racha. nesse período que você gerenciou a clínica, qual que foi o maior desafio nessa gestão que fez você evoluir? Olha, por incrível que pareça, foi o comercial. Caramba, sério? Porque eu nunca tinha tido contato com o relacionamento comercial efetivo. Dentro do provedor de internet, a gente tinha uma preocupação muito grande com o fluxo de caixa. Tinha lá a venda, mas a minha preocupação era a entrega. Então, não tinha o controle financeiro administrativo. Né? Eu não tinha um contato com a venda. Eu sabia que existia, sabia que era de lá que tudo vinha, mas eu não tinha esse contato. Dentro da clínica, eu entendi que, pô, se não tiver comercial, nada vai funcionar. Nada É o carro-chefe, Se né? não De qualquer entrar- negócio. Se não entrar o paciente, a coisa não vai acontecer. Quem faz o caixa é o comercial. Quem faz o caixa é o comercial. Quem dá vida para qualquer empresa é o comercial. E aí foi nesse momento que eu falei, peraí, é aqui que tá o segredo. Quem vende uma coisa, vende qualquer coisa da vida. Vende, exatamente. Então, foi ali que eu tinha tido uma experiência rasa, até comentei com ele no primeiro dia. Na época do provedor, eu quase fui vendedor de importados. Era modem de internet. Aí eu fiz uma venda só. Era uma venda, eu em Votuporanga, a empresa, né, importadora aqui em Sumaré, aqui do lado, o produto na China, o cliente lá no Mato Grosso do Sul. Uma compra do valor razoável, ele pagou antecipado, esperou 6 meses para chegar, porque já estava entrando ali na pandemia, no começo daquilo tudo, mas deu tudo certo. Foram 7 dias em Camboriú, acho que deu bom a venda, né? Graças a Deus. A venda foi bastante. Não vi nada certo. A comissão foi boa, a comissão foi boa. Entendi. E você comentou da sua família, que a sua mãe já tem um perfil mais de estabilidade, por ser pessoas que trabalham nesse ramo. E como que foi a sua infância, assim, nesse processo? Passou, querendo ou não, pra você essa estabilidade? Do tipo, ó, você tem que trabalhar certinho pra receber o mesmo valor, não pode sair da curva. 100%. Eu vivi todo esse período, até morei aqui do lado, né? Morei aqui em Sumaré durante 3 anos, que a família veio para poder trabalhar. Minha mãe para poder dar aula e meu pai na secretaria da escola. E era sempre, ou estava estudando para concurso, ou estava, tipo assim, preocupada com o trabalhar. Ó, tem que fazer uma faculdade para poder trabalhar, tem que se formar para trabalhar. E sempre teve essa preocupação, né? Graças a Deus, de encaminhar a gente bem, mas o segredo era trabalhar. Vamos lá, vamos trabalhar para alguém, vamos arrumar um serviço bom, a multinacional, o concurso, e nunca, até na época de escola, quando era mais novo, tinha essa cobrança. Na hora de eu escolher o curso que eu ia fazer, teve um julgamento ali, porque na época na moda era engenharia, né, que todo mundo contratava, as construtoras e tal, e eu falei, não quero, eu quero fazer administração. Daquele ano, dos 50 que entrou na faculdade, só tinha eu da cidade fazendo administração. Porque a administração, na verdade, antigamente era visto como uma profissão ou uma faculdade que a pessoa não sabia o que você quer fazer. Ah, não sei, então faz administração. Faz Sim. administração. É a faculdade do filho do dono. Mas eu, no caso, eu não era filho do dono. O filho do dono é boa, a faculdade do filho do dono é boa. Não, é porque esses dias... Vamos lá, vamos falar sobre a palavra hoje que fala nas vendas pela internet, o linguajar é upsell, né? Então, o que é o upsell? O upsell é você tem uma venda e você consegue agregar outro serviço dentro dessa venda. Eu estava conversando hoje sobre o upsell, a gente está fazendo um trabalho aí falando sobre o upsell. Um exemplo, o Robson começou como closer, não como franqueado. Nós tínhamos 2 serviços, lembra? Sim. Era recrutamento e seleção. Estágio. Estágio, só.
Era só. E aí, hoje, são 12. Daqui a pouco, 13. Conversando com Nossa, eu e o Leonardo Brilhão já aí. deu um insight de novos o Leonardo negócios. já deu uma ideia que você que é contador, você não me deu. Ó, Você não, essa é você minha. não, você não essa é escuta, minha. né? Talvez você não escutou. Não Você precisa entendeu criar por que que ele rivalidade. Talvez eu dei a ideia, mas ele não escutou. Ele não lembrou na hora de colocar Eu esqueci o seu nome, como é que é? Tá vendo? Se meu nome você esquece, mas já é minha ideia. Não, então, vou dar um exemplo que o Leonardo deu. A gente sempre precisou, mas a gente nunca pensou nisso. Então, certificado digital. A gente já falou de... É porque assim, agora eu vou defender o William, né? Porque ele em alguns cenários, quando a gente conversa, a gente já idealizou muita coisa. Inclusive, desde quando eu era closer, o William sempre foi muito aberto para ouvir. Então, desde a época que eu era closer, eu falava, cara, isso aqui, eu sempre, graças a Deus, tive liberdade. Hoje eu acho que a gente é amigo. Então, eu tive liberdade de falar, William, isso aqui a gente podia fazer assim, não sei o quê. E ele sempre foi muito aberto. Só que é muita ideia. É muita ideia, muita coisa. E é um fato. Se não sente igual vocês agora, cara, isso aqui é bom. Dá pra fazer isso aqui assim. Não, ela vai passar. Estabelecer metas também. O que a gente vai fazer pra resolver? Tem a ideia, ok, mas como a gente vai concretizar? Exato. E escrever, você tem de ter um local pra Mas, guardar ó, essa ideia. tá tudo bem, mas eu que plantei, então vamos nessa. Eu tava até bem até você falar isso. Então, assim, falando de venda agregada, né, vamos falar ecossistema, né? Sim. Então, a gente, hoje, acho que o Leonardo está entrando numa época onde, vamos falar que é mais fácil, Tem um leque de possibilidades. mas a chance de ele sair do cliente sem vender alguma coisa é menor. Sim. Aham. Sim. Porque é diferente, às vezes a dor do cliente não é só recrutamento. Exatamente. Ou ele chega assim e fala assim, cara, na real, não vou gastar dinheiro com você. Não tô afim. Você falou, deu opção, e o cara fala assim, cara, não quero. Mas em alguma dor a gente pega ele em algum momento. Então essa é a ideia, é trazer um portfólio robusto para que a gente não saia sem venda. Desde que seja recorrente, né? Sim. Exato. E Mantém. o Leonardo acompanhou também, durante essa semana, esse processo com comercial de vendas. E qual que foi a sua visão? Olha, é como se a gente chegasse, a hora que abre o portfólio, abrisse uma caixa de ferramentas, né? Bem isso. Porque a hora que o cliente começa a ser dar lado para ele trazer as dores, cara, é igual ele falou, alguma coisa a gente vai atender. Alguma coisa vai atender. E Certo. o que eu mais percebi, o estágio, por exemplo, ele não é tão divulgado. O pessoal confunde muito com a menor aprendiz, a preocupação da carteira, disso, daquilo, e não tem nada disso, consegue separar. A hora que o cliente olha e fala, pô, mas dá? Às 6 horas que parecia pouco, já não é tão pouco mais, porque ele fez a conta e falou, uai, mas Não, tá interessante, né? Você falou disso, falo de estágio, é lindo, por exemplo, 6 horas, 2 estagiários que equivalem a menos que um seletista, o cara vai ter por 12 horas. 12 horas. Não existe isso com o Fora seletista. que molda, né? Em período Você pega a diferente pessoa também. E cria ela da forma como você quer. E 12, ó. E 2 é melhor que 1, né? Sim. Se um furar, o outro tá lá pra... É muito doido isso. É Com muito doido. certeza. E a sensação não. E expectativa e realidade com as visitas. Porque você acaba, quando você fecha, você tem uma expectativa, e quando você sai a campo mesmo com o time, com os vendedores e tal, com os gerentes de contas, você tem a realidade. E essa sensação sua entre expectativa e realidade? Na verdade, a expectativa, ela era em prol do produto. Eu não tinha a menor ideia como que era o processo, né? Como que realmente acontecia. A hora que eu me vi ali, falei, bom, hoje a gente vai sair para reunião, né? Reunião com os clientes. Falei, beleza, vamos lá, vamos saber o que vai acontecer. Acontece de uma forma tão natural, mas tão leve, tão tranquila, que eu falei, pô, Eu acho que com você é tão aconteceu... simples. Com ele aconteceu mais vezes comigo, porque quando você pergunta a expectativa da visita, se eu estiver enganado, você me corrige. Na minha opinião, a nossa expectativa, como ele falou, é pelo produto. Então, eu me impressionei muito quando eu pisei o pé aqui e vi a estrutura de SDR para visita, para o que é entregue depois com o DP. Então, você entender que segue todo um processo e que você vai fazer parte em algum momento daquele processo e que você pode ficar tranquilo, o processo está funcionando, está rodando. É muito maior do que a visita em si. Porque a visita é só parte do processo, depende de você. Sim.
Por mais que a SDR agendou tudo, depende de você a visita. Só que entender que antes já tem uma segurança, que você vai ter alguém para visitar. Porque ser comercial, por exemplo, ser representante comercial, você tem que bater de mercado em mercado. Prospectar. Só Não prospectar, é só prospectar. Dói a perna, dói o bolso, dói tudo. Até você fechar Dói um a cliente. cara, né? Nossa. Passar o pé. Até você conseguir construir Exato. uma carteira de clientes. Aí tu Tem chega tempo. igual você chegou. Vou visitar o cliente, não vai falar que tá mastigado, mas... Teve um dos clientes até, ele falou, ó, eu já tinha que estar em outra loja, mas eu tava aqui esperando vocês. É isso. Então, assim, isso é muito importante. Lógico, né? Nesses 2 dias a gente teve diversas... Aí você tava junto, teve Sim. diversas experiências, né? Tem os mais calmos, tem os que estão mais aloprados. Ali, Tem alguns clientes que têm uma necessidade latente, do tipo, preciso de imediato, pra agora. E outros que não, que estão na estabilidade, no perfil já mais S, querendo planejar, entender de que forma pode agregar. Eu fiquei Mas- sabendo que você chegou até num lugar lá que o cara falou, mas 3? Porque assim, Ou gente, fecha, ou Se fecha. imagina, durante- não, se imagina. A gente desceu do carro em 3. Polícia Civil. Não, as meninas tudo de preto. Polícia Civil, com certeza. de salto. Desceu as 2 de salto, tudo de preto na frente, e eu fui atrás. Processo Eu falei, de trabalho, não. Teve um que ficou com medo, ele falou, quem são vocês? Esse não tava É que você esperando tem, ninguém. você tem cara de delegado federal. Não, boa. Cara, aí, do jeito que a gente desceu em 3, o cara daquele na academia... Eita, Opa, fica aí. opa, academia cedo, meio de tarde. Do jeito que ele viu os 3, falou, pô, mas em 3 eu já devo ao prefeito também, pô, teu tamanho. Aí já quebrou o cara no meio. Isso aí, é isso aí. Já ficou Viu como que é assim? comercial? Exato. Como quebrou o gelo, já foi. O contexto de por que 3 pessoas numa visita, gente. isso, O franqueado cara. acompanhando o processo do setor comercial e o Martin também acompanhando. Tem que vender o peixe dela. Exatamente. Tem que vender o peixe dela. Sempre. Inclusive, meu arroba, fala, meu arroba tá aqui. Meu arroba riba. Não, Mas o que você analisou desse processo em relação aos serviços? Que você notou que alguns clientes tinham essa necessidade e outros não estavam com essa necessidade de imediato. Mas o serviço, na sua opinião, vende ou não vende? Ah, o serviço vende. O serviço vende porque a hora que você traz uma solução que ela é atrativa, ela de certa forma não, ela diminui o custo pro empresário. Ela resolve o problema dele, traz uma solução para ele, pensando-se ali no estágio, mesmo quando não é um estágio. Pô, você falar que você vai conseguir contratar alguém ali em 10, 15 dias, o cara falou, uai, mas como assim? 10 dias vai aparecer Lá alguém em pronto aqui? Votuporanga, eu acho que você deve falar que pode contratar a pessoa em 2 dias. Ah, eu tava pensando em trabalhar com de hoje para amanhã. Não, eu tô pensando em falar, já tem a pessoa. Você pode entrevistar Não, ele tá ali agora. na porta. Ele tá ali na porta. Pode entrevistar agora. A gente tem um armário aqui com pessoas e pode escolher. Não, senta aqui. Ei, Maria, entra aqui. Eu já vi com a pessoa pronta para Eu já sabia o que você queria. Sabia disso? Sabia o que você queria. O SLA de 7 dias úteis, né? É um SLA dentro da nossa realidade quando a rotina está normal. Quando a rotina está anormal, aí o SLA é um pouquinho maior. Vou dar um exemplo. Aqui na agência, a gente está com SLA de 10 dias úteis. Por quê? Porque a gente estava com 400 vagas em Mas pra mim a realidade é ótima. Hoje lá demoraram 4 meses e ainda não me entregou a vaga. 4 O meses. que é uma semana? 4 meses úteis. Semana comparada a A hora que eu 4 vi meses. o prazo de 7, 10 dias úteis, eu falei, nossa, tá no céu. Olha que Pergunta, quantidade. gente pergunta se entrega em quanto tempo? Cara, entrega em um mês. Fechou. Tá top. Começa lá pra 6 cima. meses? O quê? É melhor ontem. surpreender do que decepcionar. né? Exatamente. Exato. Uma coisa legal com relação a essa entrega é que, e falar nisso, mudou não, a gente está fazendo um teste aqui, que nós tínhamos travado o envio de todos os testes de que lembra? Para as vagas. Sim. Tá enviando todos? Não tá enviando, né? A gente tá fazendo um teste aqui. Eu nem respondi, você sabe, né? Você perguntou, nem deu tempo de Não, falar mas assim, ele então, mesmo não. respondeu, não Mas tá enviando, não né? tô. Então a gente tá... Não tô. Não tá, porque não mudou o processo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos mandando os testes agora para os clientes. 100% dos testes. E o cara tá dando bom. Talvez a gente mude. Eu tava fazendo isso. É porque o que eu faço? Ainda bem. O que eu faço? Eu vou até te mandar depois. Cargo efetivo é de um não, jeito. efetivo a gente manda. Isso, e estágio é outro jeito, né?
O estágio, eu até te mostrei, desenvolvi uma ficha. Eu vi. Que eu coloco qual é o ponto alto dele, o ponto fraco, qual é o Qualidade. disco e assim por diante. Uma ficha simples. Por que eu faço uma ficha simples? Porque o estágio, ele não tem experiência profissional na maioria dos cenários. Então não tem currículo. Já o efetivo, a gente chama de parecer. A gente faz um parecer com todos, inclusive foi ideia até de outra franquia. Obrigado, gente. Aí a gente faz um parecer com todos, tudo que foi especificado na entrevista, tudo que foi avaliado na entrevista, mais completo, e um disco completo. Você tem uma ideia, nós tivemos uma empresa semana passada, retrasada, uma oficina mecânica. Eles falaram pra gente, olha, minha exigência é que seja alguém que ame veículos, eu não quero que não precisa ser experiente, eu quero que ame veículos. Cara, quando eu mandei o primeiro parecer e mandei o disco, o cara me mandou um áudio elogiando, falou, velho, o processo seletivo de vocês realmente é diferente. Extremamente autêntico. Eu nunca vi. Pra você ter uma ideia, não recomendo. Mas ele chegou pra mim e falou assim: olha, eu não vou fechar com vocês porque eu já contratei várias empresas e nenhuma entrega. E a mesma coisa de vocês. X agora, X depois que entrega. Eu falei, vamos fazer o seguinte: não paga nada agora, você vai me pagar se eu encontrar a pessoa. Com uma semana a gente encontrou, não acontece sempre. Com uma semana a gente encontrou, fechamos, ele elogiou pra caramba. E matou Negócio feito. Você fez isso? Sabe por que eu fiz? Porque eu sei que funciona. Sim. Eu não teria coragem de fazer um negócio desse se eu tivesse dúvida que o negócio funciona. Pensa aí, eu ficar uma semana com... Desculpa, tá? Uma semana do recrutamento, eu parar o recrutamento por causa de um cara sem ganhar R$1. Se eu não acreditasse, eu falei, nunca que eu faria isso. E uma vaga difícil. Porra. Que é pra mecânica, entendeu? Vaga automotiva é muito difícil. Não, mas a gente tá fazendo o quê? Mandando o relatório completo Sim. para todos os estagiários. Para todos os estagiários, para todas as vagas pros clientes. A gente tá mandando. Show. Por quê? Vai ter cliente que vai ver, vai ter cliente que não vai ver. A gente sabe disso. E vende também, né? A ideia é o quê? Manda o completo e aí ele vai querer fazer com os outros funcionários dele. Aí, meu amigo. Aí é hora de vender. Exato. E a questão também é você acreditar no que você está vendendo. Porque se você não acredita, não tem o que fazer. E eu Então, a partir acredito do momento... tanto nessa questão do DISC, não esse teste, né, que a gente faz aqui, mas eu fiz com a equipe, aquele que é comparativo com os animais, que faz aquela comparação, Sim. o gato, o tubarão, o lobo e tal. Eu fiz com a equipe toda, então a gente chamava um outro lá pelos bichinhos que cada um representava. Eu fiz lá no ano passado, isso no começo do ano. Porque quando eu vendia, eu era closer, eu comecei a entender o que era Donai. Que eu acho que esse era o ponto. Tanto que assim, nas primeiras reuniões, eu nunca cheguei pro ele e falar, cara, tem um fit. Porque eu não entendia. Pra mim era mais uma franquia que a gente ia vender e pronto, acabou. Só o serviço. Exatamente. Mas quando você entende a proporção, o que isso gera no mercado, o que isso pode ter de entrega pro cliente, não, é outra coisa. E eu sou muito preocupado com isso. A hora que eu falei, sou contador, vou entrar no mercado. A minha preocupação qual que era? A entrega. Por quê? Do mesmo, tem um monte que faz. Que entrega uma vaga em 4 meses, tem um monte que faz. Então, essa preocupação com a entrega, a qualidade do que eu vou entregar, como eu vou entregar, a responsabilidade com que eu vou entregar, isso é crucial. E isso deu para ver muito claro aqui durante essa semana que passou. Essa responsabilidade com a confiança que o cliente deu na hora que ele adquiriu o serviço. Então, isso é muito importante. Você sentiu a receptividade, eu digo, dos clientes em relação aos serviços que a gente disponibiliza? Por exemplo, telemedicina, consulta jurídica, recrutamento e seleção. Você sentiu que teve essa abertura, uma necessidade do cliente? Sim, assim, quem não entendeu na hora, ele começa a perguntar, mas o que é isso, né? Como é que isso funciona? E fica curioso. Sabe o que tá funcionando como? Sim. Exato. Exatamente isso. Maravilhoso. Porque igual o cliente que nós fomos essa semana, né? Ele comentou, caramba, quero diminuir a rotatividade da minha empresa, não sei o que eu faço. Funcionário parece que é água. Entrou, saiu, acabou. E aí a Jéssica já foi e falou, telemedicina. É isso, você abaixa a rotatividade. Qual empresa de hortifruti que disponibiliza uma telemedicina para os funcionários, para os colaboradores? Então, são coisas mínimas que fazem diferença, né? Com toda certeza. E aí, o Leonardo. Aí, tá vendo? Robson? Não, talvez era o meu nome, né? Você não tá lembrando, pode ser o meu também. Tinha mais chance. Sem querer ser isqueirinho, tinha mais chance. Leonardo, por favor. Não me entregue vaga pra você, tá? Arruma outra pessoa pra linkar ele, não gostei dele. Ai, meu Deus do céu. E aí, vamos lá, com essa questão de master franquia, né, o Robson.
óbvio que talvez o Leonardo não tenha essa visão de master mais pra frente. Mas é uma região dele que ele pode crescer, se Com tornar certeza. master e ganhar espaço ali na região dele. Mas depois que a gente começou a fazer isso, qual foi a sua visão de negócio de poder escalar? A gente começou faz o quê? Foi em agosto, né? Setembro, vai. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses em média. Uhum. Você tem outra visão do mesmo negócio. Você, como você falou, escala, você consegue perceber que você pode muito mais do que você podia. Então, é uma escada. A gente foi no primeiro passinho que foi ser franqueado. E quando você está aqui dentro, você percebe que a franquia está te dando várias possibilidades, confiando em você. Cara, você vai escalar e vai ser seu. Eu vou linkar em você. Por exemplo, a gente veio de Bauru para conhecer você e para linkar. Nossa, isso é um diferencial da franquia, penso eu. Eu acredito muito que ele tem perfil de master futuro daqui, não sei. Com certeza. Não vou nem falar estipular tempo. Não por tempo, mas Com certeza. Até porque a visão dele foi de crescimento. E saber que você consegue escalar o seu negócio, que na cabeça da gente, eu vou empreender, já cheguei no limite. Não faço mais. Não. Escala mais um pouquinho. O céu é o limite. Exatamente. Não existe limite, não existe limitação. Sim. Você consegue se enxergar de outra forma também. Que eu acho que o que a franquia faz não é só pro crescimento da franquia. Óbvio, tem que crescer a Adonai, isso é inegável. Mas você se vê de outra forma. Você vê como uma pessoa que é dona do seu negócio, mas que consegue também ajudar outros negócios a serem tão grandes ou até maiores que o seu. Ajudar no crescimento empresarial. Para Master, o que a gente fez essa semana que passou? Para Master, a gente dividiu vaga. Sim. Por quê? Eu, como matriz, nós tínhamos muitas vagas. Muita vaga. E a gente falou, não. Eu falei, não. Esquece. Nós não vamos conseguir entregar. E eu não vou contratar mais ninguém. Eu vou fortalecer o meu franqueado. Então, segura que é de vocês. Aí a gente foi Só a responsa. dividindo. Então a gente dividiu uma boa parte das vagas para alguns franqueados. Alguns eu estou fazendo teste de entrega, mas a gente está dividindo. Então, não só a possibilidade, outras possibilidades, mas a gente vê o negócio como parceria mesmo. Por que se eu tenho aqui, por que eu não posso dividir com as masters que estão mais próximas? E é o inverso daquilo que normalmente acontece, né? Sim. Porque não pode ter o ciúme. Não pode ter a concorrência entre os próprios. Esse aqui é o jogo. É verdade. Cara, tá sobrando aqui, beleza. Tá todo mundo junto aqui, vamos dividir, cada um faz um pouquinho e a gente chega onde tem que chegar. E com isso eu ajudo todo mundo, eu influencio todo mundo, a gente joga junto, todo mundo vibra junto, isso é muito importante. O que a gente não faz é concorrência interna, né? Então, um exemplo, ninguém pode vender na sua área. Não, a pessoa pode até vender na sua área não, na área do Robson, mas se vender, a vaga é dele. Como já aconteceu. Como já aconteceu. Mandaram vagas que é nossa. Tá tudo certo. Tá tudo bem, porque às vezes a gente atende multifranqueados, atende grandes empresas, grandes marcas, então às vezes o cara ele tem uma loja, ainda mais aqui nessa região, né? Sim. Bauru, Rio Preto, provavelmente você vai vender alguma coisa assim que vai pingar em outra unidade, aí vai ter que... Rio Preto. Aí a vaga não vai para você, a vaga vai para ele, mas você vendeu. Então, assim, a gente faz esse ecossistema, porque concorrência interna, há de convir comigo, franquia que faz concorrência interna é bagunçado, vai. É ruim. Totalmente Não fica uma desnecessário. rede de crescimento, né? Eu hoje na clínica, né, que eu sou gerente lá, como que funciona? Tem uma consultoria e tem mais de 800 clínicas no país. E na cidade, às vezes, tem 2, 3 e uma não concorre com a outra. Cada um joga o seu, mas ninguém toma do outro, todo mundo abre dado, abre tudo exatamente nesse modelo, porque todo mundo pode crescer. E foi algo que eu vi aqui muito claramente, essa preocupação com os próximos. Pô, a gente tá junto, tá, a gente tá trabalhando junto, tá, então vamos junto, vamos embora. É isso que importa. Porque é melhor, né? Porque sozinho, há de convir, sozinho é difícil. Ninguém cresce sozinho. Essa questão. Ninguém Grande consegue. questão. Não dá. Eu bati cabeça, a gente bateu cabeça... Cabeça é sacanagem, né? A gente veio tentando e acertando, tentando bater cabeça, não dá nada certo. A gente veio tentando e acertando. Pedro, pega uma água pra Nem mim. pensei em piada nenhuma. Não, deixa quieto.
Mas não é piada, é que bater cabeça. Ó, aqui, aqui é e outro de tipo plantão de- engole. E de engole. E de ignorante, engole. Ai, Deus da glória. Não, assim, aí a gente, bater cabeça, no nosso caso, a gente veio com, Obrigada. de 2014 até 2021, formatando não, fazendo o negócio Pegando- acontecer. Quanto E a- tempo de a- franquia? A primeira unidade foi em janeiro de 2022. A gente começou, na época que eu conheci o Beck, estava na Guaquira, finalizou a formatação no final de outubro de 21. Novembro começou a expansão e novembro de 21 começou a comercialização. Vou te falar, uma franquia. Não é elogiando você, não, tá? Nem tá Que eu merecendo. até Hoje. esqueço o seu nome. Nem tá merecendo hoje. Mas uma franquia que em 3 anos, pra fazer 4 anos, 3 anos consegue a expansão que eu vou falar a gente, que eu tô dentro também, né? Que a gente tá conseguindo, cara, é porque é saudável. É porque o negócio funciona. Exato. Vai morrer alguém? Vai. Morrer assim, desculpa, Sim. a gente precisa falar, né? Alguém vai ficar pelo caminho? Vai ter franqueados que infelizmente não vão conseguir O performar. propósito não Vai. está alinhado também. E a Adonai, né? Um assunto extremamente importante. Aí a gente tem toda a parte não de religião, mas de fit, né? De fit, principalmente propósito e tal. Mas, infelizmente, vão ter algumas pessoas que vão ficar pelo caminho. Como qualquer empresa, Natural. como qualquer negócio, é natural isso. Exato. Então, isso faz parte do jogo, faz parte do negócio, mas a minha ideia quando foi formatar foi entrar de uma maneira saudável. Porque se não entrar de uma maneira saudável, ferrou. Se uma base não está sólida e bem Não, estruturada, mas não vai expandir. testada. Exato. E aí esses foram, sei lá, são 14 até 21, 7 anos. 7 anos? 14 para 21, certo. 7 anos. Eu sou bom de matemática, tá vendo? Então, 7 anos ajustando aqui, ajustando ali, ajustando cá. E aí a gente começou, nesse tempo todo, a gente conseguiu a receita do bolo. Tanto que o core business não pode mudar. Que é o que a gente fala, o que vai abrir a porta é o estágio. Agora cabe um corte aí você falar sobre a ABF, que foi Uau. informação importante ontem na reunião que ele estava fazendo vamos chamar de candidata, o lead. Uhum. A preocupação dela, ela conhecia muito de franquia, ela já teve franquia e assim por diante. Ela era Já foi coordenadora franqueada. de franqueado, não era? Isso, exatamente. E uma coisa que ela perguntou vocês estão na ABF? Porque ela conheceu algumas franquias, ela estava ainda buscando a franquia e perguntou, mas eu falei com algumas franquias e algumas não estão na ABF, algumas falaram para mim até que não é tão importante estar na ABF. E a Adonai está na ABF, William? Lógico, desde o primeiro dia de negócio, nós estamos na ABF. O primeiro dia de expansão. Inclusive, a maioria do... Quase derrubei. E a maioria dos anos, todos esses anos, desde 2022, a gente veio participando da feira de franquia lá da BF. E por quê? Porque a gente entende o aval da instituição. E o aval da instituição é muito importante. O selo, né? O selo que tem é importante. E a responsabilidade, né, de você... E por você estar lá, você tem regras para serem cumpridas, né? Esse ano, até o final do ano, a gente tem 2 metas. Selo de Excelência 2025, da BF, e Great Place for Work, o selo de melhor empresa para se trabalhar. Então, a gente está com essas 2 metas aí para esse ano, para a gente conseguir finalizar o ano com chave de ouro. Então, desde o selo de excelência da BF 2025 e o selo da Great Place, que aí é uma das melhores empresas para se trabalhar. É legal que faz entrevista com os colaboradores, faz entrevista. E selo de excelência faz entrevista com os franqueados. Caramba. Então, a BF... É o famoso tem que ter coragem, né? A BF faz entrevista com os Tem franqueados. que confiar muito. Não, o funcionário é tranquilo, né? Você põe um porrete do... Não. vai subular. Como que é o nome do segundo selo? Great Place for Work. Robson nada. Não.
Meu nome não lembro, mas o nome desse, For work, cara, tava até bem. tranquilo. Tem um açúcar aí pra ficar mais calmo. Não, imagina, agora eu fiquei preocupado. Eu vou tirar a franquia Master de Bauru da lista. Porque a BF vai Ligar lá. ligar pra você pra Pra você fazer... tirar no dia eu ligo pra BF. Ficou pior. Olha então, tá sabendo? Ai, Olha, e sabe uma Tem coisa... uma denúncia. tem uma denúncia. E sabe uma coisa legal que o Robson, agora a gente internalizou, né, a parte de expansão. Até dezembro do ano passado não era internalizada a expansão, era terceiro. E aí a gente, por várias situações, a gente internalizou a expansão. E aí agora que a gente está estruturando a expansão, está acertando a mão no marketing, nas outras coisas, reestruturando, né? Aí o Robson vai ajudar a gente aí nessa parte de expansão também. Sabe uma coisa legal que um concorrente nosso fez na feira da BF? Eu achei, assim, muito legal mesmo. Agora que a gente tem a franquia Smart e Home Base também, Home Base, né, e franquia Smart, ele colocou os franqueados para atender lá na feira da BF. Levou todo mundo pra lá. Ah, não, não Quem todo queria, mundo, né? mas quem, acho que talvez foi escolhido a dedo, alguma coisa assim. Cara, Nossa, é fantástico. Com por certeza. quê? Passagem paga, almoço, Não, tudo calma. Calma. Hotel, pá. Calma, é assim. Ele convidou. Não, você falou levou, tá gravado. Ele levou, mas o levou foi um convite. O convite tá feito. Se você vai, como você vai. Ainda bem que ele não vai vir da Bahia, né? Tá Ele vai vendo? vir Já aqui a de sua Bauru, passagem né? tá mais Vai ficar barata. mais barato. É, Só com o certeza. custo da Agora fez gasolina. sentido. Por que, Bauru? É, Não, mas Ele vai gastar muito menos. Exato. Não tem que pagar pra trabalhar. Fica assim, todo mundo me obriga. Não, e pra ir lá, vai lá. E é interessante porque, assim, o que mais vende do que a tal da indicação, né? Caramba! E assim, agora vem esse insight pra mim agora. Você falando da BF, vem esse insight aqui agora. Por quê? Hoje, com o formato que nós temos, a gente consegue dar mérito. O que significa isso? Eu consigo levar quem tiver dentro daquilo que a gente precisa na feira e o que converter entra na rede da pessoa. Não, e sabe o que é interessante? Olha Falando que disso, e como funciona? A franquia, qual a franquia que eu fechei a última? Você lembra? A Ana. É Ana Foi o nome dela? Praia Grande. Praia Grande. Eu fechei já era franqueado. Era mesmo. Talvez Verdade. o maior argumento que eu tive na venda foi eu tenho uma franquia da Donai. Então, assim, eu já era franqueado. Quando você fala, mas como é que sabe que funciona? Como é que você validou isso? Eu faço. Eu faço. Eu tenho uma franquia. Exato. A mesma coisa de você, por exemplo, falar, a Dona RH tem um serviço ótimo, mas você tem um conhecido que trabalha não, que Indica. Consome. que consome dos serviços que a Dona RH disponibiliza. Você Aí eu usa. tenho uma empresa e falo pro William, nossa, a Dona RH me dá um suporte incrível. Você acha que o William vai preferir contratar porque eu falei pra ele que tá dando certo pra mim ou porque, você tá Você perguntou vendendo? para as meninas quanto de elas recebem, quanto que elas fecham de indicação mês? Qual a Não porcentagem? cheguei a perguntar. 30%. 30%. Exato. A carteira dos clientes vai aumentando gradativamente só por Elas me contato. mostraram, a Networking. Jéssica falou assim, olha aqui, ó. Tudo sem, fazia assim no WhatsApp. Tudo gente de indicação que me procura pra poder fechar. Chega Exato. uma hora que a busca, ela já nem... Isso é ruim. É ruim para um lado como Deixa para o outro. tranquilo. É relativo. É relativo, porque deixa o vendedor, deixa o gerente de contas muito confortável. Porque ele não, se ele A ficar prospecção fica... se ele ficar em casa, sentado, olhando para televisão, Ele vende. ele vende. Eunápolis, por exemplo. Não estou vendendo horrores em Eunápolis, que a gente saiu, mas Eunápolis hoje, clientes nos procuram para fechar. Porque E sabe cliente que você funciona. visitou, às vezes, Exatamente. há um Lá ano atrás, sei lá. Mas o momento você plantou. Sim, sim. E agora, Exato. colocando um Smart Live, vai ficar mais fácil, né? Porque além, Não, ele demais. já começa a bater na porta do cara, né? Exatamente. Mas só para o pessoal Isso é entender em relação a... Por quê? Eunápolis e do nada Bauru. Como que foi esse processo É, e- de expansão da sua E frente? você usou uma expressão que é realmente, É do é do nada. nada. Do nada. Do nada.
Acordei um belo dia, sendo D. Não, a gente foi lá comer frango atropelado, Foi né? me atropelar, exatamente. Foi aquele dia. Foi aquele dia. Mas Na é verdade- verdade. Olha que memória boa! Não, Nós viemos foi na pra reunião de reunião. franqueados, não Exato, a reunião de franqueados. A penúltima que eu vim, a reunião de franqueados nós tivemos. Na reunião, nós havíamos, eu e minha esposa, a gente tinha cogitado a possibilidade de sair de Anápolis. Mas era uma ideia só. E na reunião, a William falando, a gente teve muita observação sobre o crescimento, assim por diante. Produtos novos foram lançados na reunião de franqueados, foi quando lançou, não vou lembrar os produtos, mas lançou alguns produtos novos. E assim, a gente tinha uma visão, não sei se eu comentei isso, acho que não com você quando comentei não. Qual é o mal de quem mora em interior? Eu falo Bahia, tá? É achar que aquilo é um mundo. Não existe mundo além daquilo. Se você se fecha na bolha, que todo mundo tranca nessa bolha, são vários cadeados, todo mundo vai te trancando uma porta diferente. E na sua opinião, o mundo, não existe mundo pós aquilo. Aquilo. Não existe. Fechou ali e ficou. Exatamente. Essa sensação eu tive quando eu saí da cidade de 4 mil habitantes para de 100. Tá vendo? Já é uma diferença. Nossa, Astronômica, né? É porque a diferença não é física, é mental. Todo mundo é igual fisicamente, o ser humano é igual, não tem Exato. pra onde correr. Mas é mental, a mentalidade é outra. Quando nós viemos aqui para Campinas, na reunião, nós tínhamos vindo para o treinamento, mas depois não vim mais. Quando nós viemos para Campinas para a reunião, você escuta muito franqueados falar, cara, fechei tantas vagas. Você, cara, tô fechando 2, 3, ficando 4 por semana. O que tá acontecendo? Por quê? Entendeu? Aí, beleza. Aí eu falei, a gente tem que sair de Anápolis. O problema não é a gente. O problema é onde nós estamos. Você vai entender daqui a uns dias. Sim. O problema é onde nós estamos. Aí, nós tínhamos ido para Bauru visitar uma prima da minha mãe, que ela não via há 22 anos. Fomos para Bauru. E nós estávamos em Bauru, não foi? Eu estava em Bauru e falei, Foi. cara, eu tô em Bauru na casa de uma prima nossa, tanto é que eu nem... Foram 2 dias de reunião, eu não consegui assistir o segundo dia. Aí eu falei, eu assisti esse dia, a gente está em Bauru. Aí eu falei pro William, eu vou mudar para Bauru. Aí o William, você tá falando sério? Eu tô falando sério, meu irmão. A gente estava em Bauru ontem e vamos mudar para Bauru, porque é outra vida, é outra realidade, cara. É outra coisa. Aí não, se você mudar para Bauru, vem mesmo, a gente faz o negócio funcionar, voltamos para Bahia. Daquele dia, foi isso mesmo, naquele dia a gente falou, foi um mês, dentro de um mês, eu falei, William, pode iniciar dia X, reuniões para Bauru, que eu tô em Bauru dia X. Não tínhamos aluguel, assim, não tinha nada. Ambição, Só ambição, sonho só e a isso. dona RH. Não tinha, e a gente tá falando de uma distância de 1.400 km. Não, mudança de vida total. Total, móvel, E teve começar. coisa que ficou, sabe? E é muito longe, cara. Muito. 400 quilômetros é longe pra caramba. E aí você começa a entender, e isso é legal a gente ver, o que a cultura faz com a pessoa. Sim. Porque eu passei por Bahia, eu já conheci o Espírito Santo, que é onde, inclusive, a gente vai iniciar uma franquia em breve. Vai ser sócio, a gente vai. Bora. Eita, é Espírito Santo. Bora, Santo. só bora. Então, beleza. Inclusive, tem um caso de sucesso dentro da odontologia no Espírito Santo, que é estrondoso. Pronto. Não fala muito disso, que daqui a pouco o William ia falar que a ideia foi sua. O Espírito Santo É a terra do empresário. Então, me falaram muito bem do Espírito Santo. Eles são cabreiros. Uhum. Porque É acima do rio, né? daqui, Abaixo do rio. para vocês é acima. É acima. Passa Rio e É depois depois Espírito Santo. Isso. do rio, né? É que para mim vindo era antes. abaixo. Uhum. Mas Espírito Santo, assim. Tanto que a cidade da nossa região ali mais próspera, empresarialmente falando, é Teixeira de Freitas, que é do lado do Espírito Santo. Então o capixaba está lá dando mercado. Aí funciona muito bem. Mas é uma região que, você é louco, é a região dos empresários. Vou arriscar dizer, tá? Isso aqui não é um dado oficial, mas eu arrisco dizer que em Eunápolis, 40% dos melhores empresários de Eunápolis são capixabas. Verdade. Eles saem de lá para abrir. Eles são visionários. Ele chega, por exemplo, na cidade dele e fala, cara, aqui dá para colocar um negócio tal. Vamos colocar. Coloca, pronto. E é isso. E querendo ou não querendo ter uma visão diferente, né? Porque o cara vem da cidade total. grande e empreender na cidade pequena. É o que eu falei. Faz o caminho inverso. E olha que louco. Infelizmente, no Nordeste, a gente tem um déficit cultural muito grande. E quando eu falo cultural, eu ia falar intelectual, mas fica forte, né? Mas quando eu falo intelectual, é sobre educação mesmo. Sobre leitura, educação. As escolas, a gente tem mas a gente entra na política, nem vamos entrar nesse detalhe. Só que, como eu estou falando de cultura, a gente sai do Bahia, aí passa Espírito Santo, olha a mudança que a gente faz na mentalidade do empresário. Passa Rio de Janeiro, que é uma
uma loucura. Passa São Paulo, que é um do lado do outro, duas loucuras. Mais loucura ainda. Então eu vim de uma tranquilidade cultural, empresarial, assim por diante, para uma loucura. É por isso que eu falo, por exemplo, até meus horários hoje são loucos. Eu não consegui conciliar a minha vida, sabe? Porque meu cliente em Anápolis, eu demorava, o mais longe era, sei lá, 7 minutos de casa. Agora em Bauru, 2 horas só pra ir. Bauru é muito grande. Bauru, eu tenho cliente que é 30 minutos de carro. Isso se não tiver trânsito, né? Exatamente. E tudo isso te dá outra proporção de negócio. Aí vem a Smart, aí vem produto novo. Cara, você tá fomentando. Graças a Deus a gente tem... E essa parceria, sem falar nome de marca, essa parceria que você fez também lá é muito importante. Por quê? Querendo ou não querendo, um exemplo, o Leonardo lá na região dele, ele vai ter oportunidade onde ele possa também fazer essa collab Sim. com empresas que têm sinergia com o que a gente faz. Mas fala um pouquinho da sua parceria. Na realidade, a parceria não começou nem comigo. Eles são parceiros de Marília, se eu não me engano. Marília é seu irmão, não é? Marília é meu irmão. Eles são parceiros de Marília. De Marília, eu conversando com a gerente, trocando ideia, foi uma reunião agendada pela franquia, inclusive, conversei com a gente, fechamos. Aí fechamos o contrato com eles, para Bauru. Entregamos Bauru. Na realidade, olha que interessante, a gente nem chegou a entregar Bauru, mas a gente dá toda a assistência que eles precisam. Então, mesmo que demore um pouco para ser efetivo, porque o deles está um pouco demorado, porque o dono da empresa é muito exigente, às vezes mais do que precisa, mas mesmo estando demorado, eles fecharam com a gente outras 3 cidades. Então, hoje a gente atende Bauru, a gente atende Agudos, perdão, a gente atende Bauru, Birigui, Penápolis e agora, ontem eles fecharam com a gente Lins. E hoje, uma outra franquia muito grande também, num nicho muito parecido, eles já indicaram pra gente e acabaram de falar com a gente. Estava negociando agora há pouco com eles. E é o fit. E deixa eu te falar, eu não entreguei todas as vagas deles ainda, mas eles já entenderam que, cara, eu faço reunião com eles direto, eu alinho com eles direto, a gente ajusta a vaga. O segredo tá perto. Exatamente. Existe um suporte, né? Sim. E esse que acaba sendo o diferencial, porque às vezes a empresa tem uma demanda tão alta que ela acaba deixando o atendimento de uma forma... Tanto que você vai abrir um escritório dentro de um parceiro desse, né? Exatamente, a gente abre um escritório dentro de uma escola de inglês, uma franquia de inglês, que ele também viu fit e a gente vai casar. E olha que interessante, falando disso, que eu esqueci do que eu ia falar. É interessante isso também. Não, o Leonardo na região dele, um exemplo, ele falou assim, cara, eu vou mudar de categoria. O cara entrou, a gente tá falando que ele vai mudar de... Eu gosto assim, vocês estão vendo lá na frente. Assim, é legal, o Leonardo porque você entrou, acredita ele no quer seu mudar, potencial ele e quer tudo. mudar não de categoria, quer mudar de De modelo de negócio. franquia. Se ele tiver o cliente no portfólio dele, ele consegue fazer o fit ali na hora. Nossa. Não, e ele começa a entender que serviço liga com aquele cliente. Entendeu? Que é o difícil. Você validar isso é difícil. Eu acho muito difícil você conseguir fazer um ecossistema. Porque você vai ter de linkando serviços e até porque você não é especialista em tudo. Sim, não tem como ser. Entendeu? Então você consegue entender que a Donai resolve tudo isso aqui. Por exemplo, eu já fiz treinamento comercial com empresa por conta da Donai. Eu atendi a Donai, o cara, você atende muito bem, o que você faz treinamento? Nem fazer, eu falei, faço. Opa, Bora que eu faço. Com certeza. Por que não? Eu sou o melhor em Não existe igual. Mas eu não vejo no seu Instagram. Cara, eu não vou nem divulgar tão bom que eu sou. Não Extremamente Exclusivo, restrito. Exato. É outra vida. É muito interessante, é muito bacana. E o cliente acaba levantando a mão para comprar, né? Exatamente. Ele levanta a mão para comprar. O que a gente precisa fazer realmente é vender. Fomentar a oportunidade. O resto é simples. É o que eu sempre acho que você viu o treinamento. Rob, você não viu o treinamento novo que a gente fez online, que eu tirei do presencial e vou para online, pra gente ganhar tempo. Eu tô vendo. Eu não vi nenhum dia. Porque nós... Não. Um treinamento hoje de start de franquia, o Smart, Tá. a parte teórica a gente fez tudo EAD, tudo online. Por quê? Porque eu percebi que 60% do nosso treinamento era teórico e repetitivo. A absorção era muito menor. Então, o que nós fazemos hoje?
Na semana, uma semana antes que o franqueado vem para fazer o treinamento, quando não dá ruim, né? Eu ia falar agora, quando dá tudo certo Quando no WhatsApp, lá chega os links. Não, e coloca feito ainda depois. Ele mandou um teste. Aí o William mandou uma mensagem, só que ela não chegou. E eu mandei feito, mas era feito pro teste. Aí eu tô lá na praia de férias, com a esposa tranquila, a Thalissa. Leonardo, você fez a parte online, né? Eu falei, online? Ele falou, não, eu respondi o questionário que a Isa me mandou. Aí lascou-se, resumindo, sábado e domingo, lá dividindo entre a praia e o treinamento online. Esse desesperado, você tem que assistir, senão não tem como você vir. Exato. Fez sentido. Então, assim, aí eu percebi que 60% do treinamento era teórico e muitas vezes repetitivo. Então, a absorção, existia absorção, mas não existia 100% de absorção, porque, cara, uma semana, vamos lá, a pessoa fala, na hora do fechamento lá, a pessoa fala, oi, uma semana em Campinas, pelo amor de Deus. Uma semana, como é que foi? Cara, passa assim muito rápido e essa experiência dentro da operação de fato é o que faz a diferença. É quando você vai viver aquilo que você vai fazer, não tem jeito. Imagina porque se senão não você vive viesse. de teoria, é igual a faculdade. Eu peguei um monte de teoria, agora eu tô aqui, beleza, diploma e agora? O que eu faço? E assim, a necessidade de a pessoa estar aqui é muito grande, porque é isso que vai fazer o foguete voar. Tá cheio de energia, tá cheio de combustível. Se a gente não dá o start pro foguete Não vai voar, não dá. E a semana daqui é o start. E aí a gente trouxe isso pro online, né? Eu saí do presencial e trouxe o teórico pro online. E esse teórico do online, o que a gente fala eu falo principalmente pro franqueado do Smart, eu falo assim, o mais difícil não é você falar sobre o nosso serviço, falar o que a gente faz, falar o que a gente vende. Vender o que a gente faz. O mais difícil é encontrar alguém para nós falarmos o que a gente vende. O mais difícil é sentar na mesa. Não é ofertar o serviço. Cara, a gente vende o que o cliente quer comprar, que é redução de custo com mão de obra. Vamos focar em um serviço só. O cliente, ele quer escutar aquilo, mas É o e acesso. colocar o cliente na mesa? Acesso pra à escutar a informação, né? É o que a gente falou mais cedo. Sentou com a gente, fecha. gente? Fecha. Sentou com a gente, E fecha. se não fechar hoje, fecha Exato. amanhã. Exato. Exatamente. Então, Ele tem que só entender. Ele entendeu o que a gente tem, Vai o embora. resto é resto. o jargão novo. Vender, vender, vender. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. É essa daí, filho. É vender, vender, vender. O resto é acrescentado. Segundo William, 6,9. Tá na Bíblia. Ô, fariseu. Então é isso. Eu acho que nessa jornada nossa a gente veio crescendo muito, né? Com Esses certeza. parece que não, mas são só 3 anos. Ai, só quantas franquias? Só 25? 27. 27, só 27. E falando em franquia, Leonardo, de tantas Imagina. opções de franquias que você poderia investir, por que a Dona RH? Porque a dona ela fez sentido com aquilo que eu buscava naquele momento. São produtos, né, que eu, de certa forma, já tinha vivido o outro lado, já vivi o outro lado, vi a mesma necessidade, então, assim, eu vou vender algo que eu compro. Eu vou vender algo que, de Que fato, você eu vê a compro. necessidade. Uma necessidade clara e evidente que eu sempre tive enquanto estava nas empresas. Então, é a hora que foi a fome da vontade de comer, né? Casamento ali. Fala que você ele tava procurando, ele tava quase fechando uma franquia de telemedicina. Falei de manhã que eu não tinha verdade, tinha até esquecido. Eu tinha visto uma franquia tinha sido lead de uma franquia de telemedicina. Só que assim, era só telemedicina. Aí eu tava vendo, só que assim, eu não cheguei a fundo. Eu vi lá telemedicina, me passaram o valor e lá e tal. A hora que eu iniciei as conversas, depois eu falei, ainda tem telemedicina, eu falei, tá. Entendi. 2 em 1. Entendi. 2 em 1, pacotão. Não Ele querer investir Ó, só na telemedicina e a Dona aí com combo. E de fato, eu não tava pesquisando. Não fui atrás, eu não fiquei buscando diversos cenários nesse momento. Essa da telemedicina apareceu, o leadzão, virei lá, mas assim, é um produto muito reduzido. Eu falei, cara, eu vou ter que camelar. Te limita, né? É Acaba nichado, te é muito limitando. nichado. É muito Exato. nichado, eu vou concorrer só com a Unimed, é muito grande e tal. Aí onde surgiu a hora que surgiu a dona, eu não fiquei procurando, de verdade. Eu fui lá e falei, cara, eu acho que é isso que faz sentido mesmo, e entrei de cabeça. Até Legal. porque eu acho que se um gerente de contas da dona tivesse ido na sua empresa
e ofertar o que a Adonai faz, você tinha fechado. Com Sem sombra de certeza, com E certeza. a ideia é essa, é vender o que eu consumiria. Porque, pô, eu fui vendedor de filtro, cara. Eu vendia filtro na casa das pessoas. Purific? Não, era Roquem. Ok. Cara, da sua Roquem, pô, da região. Eu fui consultor, eu entrei como vendedor, virei supervisor, gerente e fui consultor de franquia. Ajudava nas franquias aqui da região a treinar um time comercial. E, cara, sabe quanto custa um filtro? Mais baratinho? R$1.700. E pra vender um filtro. Quem que acorda com a vontade de, nossa, Comprar um preciso de um... Vou comprar um filtro. Eu fervo. Por que não? Concorrente vendedor de 100 conto lá, É, 1.700 da Compro de cabeça. barro e fervo água. Na época que eu tava com ele, sabe quantas franquias ele tinha? 600. 600 600 franquias. Eu fui fazer um benchmark esse mês passado com um amigo, com um conhecido meu. Ele tem uma franquia de... Quando eu fui fazer o benchmark da Home Based, é um conhecido meu, um amigo que se tornou amigo, ele tem aqui de Campinas a maior franqueadora de energia solar do Brasil. Ele tem 470 unidades. Quantas unidades a Adonai pretende ter? Cara, a nossa meta... Ó, mudei o lado do podcast. A nossa Ele meta... vai entrevistar. A nossa meta esse ano é terminar com 40 unidades ativas, a nossa meta esse ano, e pelo menos uma em cada estado. Eu penso em 5 anos, vamos colocar aqui, todo mundo pergunta quem é você daqui 5 anos, Isso, né? é. Daqui 5 anos, onde é que a Adonai vai estar? Esse ano é um ano de fazer a nova visão, né, da empresa. Sim. A visão da empresa é estar em todos os estados até 2025. E a gente está negociando Roraima, Amapá. A gente está negociando Amapá. E aí, assim, a gente tem que refazer, né? No final desse ano, refaz a nova visão da agência. Então, esse ano é estar em todos os estados do Brasil até 2025, mas a meta nossa de unidades é terminar o ano com 40. Para que 5 anos, né? O exponencial nosso para 5 anos é triplicar. Então, é 4, 8, 12. 16, 4, 8, 12, 16, 24, é isso? Isso. 240 unidades Em 5 anos. em 5 anos. Que aí é duplicar todo ano, entendeu? Aí você já é master, das 240, 15 são suas. Você tá Amém. linkado. Cara, imagina. É isso. Foi o que uma vez eu conversei com... no começo, na Tem primeira... a nossa. Tem a nossa descrição, Tem a exatamente. collab. Na primeira semana que eu falei com o Leonardo, eu falei assim, a sua mesorregião ali, são quantas cidades que a gente conhece? Umas 15, 20 com potencial. 15. Você tem 15 cidades. Se ele tiver ali como master 15 cidades, Tá lindo. tá lindo, Tá maravilhoso. Ele não sai nem da região. Nossa, Ele não sim. sai nem da Você não precisa região. nem necessariamente estar ali, né? Na sua região piorou. Tem mais... Piorou não, melhorou. Não, piorou em modo Piorou de... pro concorrente. Piorou pro concorrente. Sim, muita coisa ali na região. Então, assim, eu vou ir para essa ideia de levar alguns franqueadas escolhidos a dedo para Pra feira da BF, assim. que vai fazer muito sentido. E eu já tô lá, tá? Faz muito sentido, cara. Eu tô na Passagem, hotel, comida. tudo pago. Eu falei que eu vou levar, mas Convidar, eu falei que eu vou convidar. pagar. Mas como é que você leva sem pagar? Leva de graça? Não existe. O bom é que a gente... Onde é que é a feira da BF? O bom é que a gente trabalha com quadro reverso, né? Eu pago tudo, eu pago até a sua passagem, se for o caso. Não, tô brincando. Mas onde é a feira da BF? É no Expo Center Norte. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Ali, cara, ali é tudo Partiu. muito fácil. Muito fácil. E é muito legal. Pra todo lado, É uma né? Pegar um trem. semana... Na Bahia eu não conseguia. Não, a Isa, você não foi, né? Não foi ainda. Sabe quem eu levo pra fazer o approach lá, pra pegar os contatos? O time de SDR. Eu pego a dedo, escolho as 5 melhores. Ah, foi bem quando eu entrei. Eu entrei e as meninas estavam indo pra lá Foi? pra... Cara, tinha marmanjo. Sério, marmanjo nas outras Baia, nos lá. outros estandes. Stands. Falei assim, olhando para as meninas, falei assim, como é que elas conseguem fazer isso? É outro ponto que quando eu cheguei e falei, pô, realmente, é muito. A equipe é formada por estagiários, né?
Mas, tipo assim, eu vivo exatamente aquilo que eu vendo. Sim. Pra mostrar que a coisa realmente funciona. Porque, é muito bonito lá. Não, aqui a gente vive assim também. Meu pai tinha uma frase assim. Acabou? Não. Deu Acabou tempo? o tempo que eu tinha colocado. Só. Já deu 1h30, melhor cortar. O meu pai falava muito assim: o dono do restaurante que não come a própria comida tem alguma coisa errada. Sim. E aí, você veio da área comercial, o Rob também veio da área comercial. Formar um time de jovens com faca na caveira, trabalhando outbound, trabalhando cold leads, ligação fria, não é para qualquer um. Não. Imagina quanto tempo, se você tivesse que colocar lá, dentro da sua unidade, se você tivesse que começar um negócio dentro da sua unidade, para formar dois SDR, quanto tempo você não iria demorar para fazer isso? Leva tempo, não tem. É muito tempo. E o tempo disso daí é a vantagem que a gente oferece. Então, um exemplo, você vai começar... Que dia que você vai startar lá? Março. Março? Mês de março. Março. Então, dia 1º já vai ter visita lá. Se fosse segunda-feira você já tinha visita agendada. Sim. Imagina pra gente formar um SDR, treinar esse cara, estruturar, acertar, voltar, e isso, e aquilo. Qual é o timing desse negócio? A curva é muito A grande. curva é muito grande. E quando as pessoas vêm aqui e falam assim, cara, o nosso time de SDR é estagiário. Ó, mas eu não acredito. E o pessoal lá da BF é muito legal. Os caras assim, mora onde? Queria contratar, bicho. Já vinha com a proposta. Queria né? contratar. Por quê? Porque as meninas é faca na caveira, vai pra cima, não tem dó. Óbvio, elas fazem isso. Por quê? Porque tem uma gestão, porque tem uma supervisão, porque tem treinamento, porque tem processo. E elas fazem isso. Meu, é muito legal. Incentivo também, isso é extremamente importante. Eu lembro da época do SDR, o incentivo já vinha, ó. Quando eu estava Eu no sei, SDR. o Leonardo... Eu falei pra você que eu comprei uma buzina, né? Falou. O Leonardo ficou essa semana, cara, aquela buzina. Um barulheiro danado elas arrumam ali. Pra não dormir, tá assim, ó, continuando. Estoura a Acordou. bexiga aí, toca a buzina aí, não sei o que, não sei o Mas que. isso é crucial. É crucial. Com Se certeza. envolve comercial, mesmo que não seja comercial de venda, se não tiver motivação, barulho, Uma festa, a coisa não valorização. funciona. E eu falo, eu já valorizava muito os S10, inclusive eu até brinco com elas, eu falo com a Bia direto, mando mensagem pra Bia agradecendo, eu falo com as meninas. Hoje, mais ainda, eu fiquei a minha manhã ali fazendo ligação. Falei, Bia, posso fazer ligação? Pode, liguei. Cara, é difícil. É difícil, é complicado. Não, a hora que a Bia falou pra mim, não, tem gente que fazer 150 ligações por dia, eu falei, É isso mesmo. Porque não é só não querer. Você converter um lead por telefone não é fácil, não é igual na frente da pessoa. Sim. É outra. O cara não, não tem é tempo. muito mais fácil. Exato. No telefone. Você é um vendedor. Quem quer atender venda, cara? Quem que quer? O cara tá. Teve uma vez que falou comigo, amigo, eu tô ocupada. Tipo Desse assim, jeito. eu não tenho como falar com você porque eu estou. E assim, aí como a gente atende o pequeno e médio, muitas vezes você vai ligar pra pessoa que é o atendente da Faz própria tudo. empresa, exatamente. Eu tô ocupado, não tem como te atender estando no balcão. Aí, cara, aí você fica, e agora? O que eu faço? Né? Eu enfio a cabeça no chão. Exato. Dentro do nosso treinamento de franqueados, principalmente do Smart, não dos outros treinamentos do franqueado, não tinha essa vivência no SDR. Tinha só ali um chablauzinho ali. Hoje, dentro do treinamento, a gente coloca ele para viver o SDR. Importante. Sabe Sim. por quê? Porque, infelizmente, nós temos ainda, e faz parte do negócio e a gente vai trabalhando isso, mas, infelizmente, nós temos hoje franqueados que não dão valor para o time de SDR. É obrigação. É obrigação. Então, nós Ideia. trouxemos essa vivência do treinamento do franqueado dentro do SDR. Pô, você vai ficar lá, você vai ligar, você vai fazer, você vai tomar um monte de não Pra você entender. para você entender. Porque às vezes pode ser que não seja do jeito que eu quero, mas a porta tá aberta. Mas não foi do meu jeito. Então, a gente trouxe essa vivência que é para a pessoa entender qual que é o trabalho, o que elas fazem, como é que a gente faz. Porque quando você abre o aplicativo e vê lá 2 visitas,
Parece fácil, né? Parece Mas assim. é pouco. Ah, por que só tive 2? Exato, Vai lá, exatamente. Mas é o dia inteiro ali, ó. A Isa começou no SDR, Aham, sabia? exatamente. Comecei no SDR. Aí não deu certo, foi pro marketing. Não. Promoção, não. Era ruim, agora no marketing. Ai, como Vamos vocês demitir, podem não. ver que é um ambiente super assim, motivacional, né? É só o SDR que precisa de motivação. Não, mas é muito legal, porque lá o SDR é um berço. Sim. É um berço, né? O que a gente faz? Exato. É muito legal isso. Porque lá a gente, normalmente são pessoas que não têm experiência, porque a gente gosta de trabalhar desse jeito, e aí a gente forma. Só que nem todos vão pro viés comercial. Tem gente que não quer viés comercial, tá lá, tá trabalhando, tá dando resultado e a pessoa não quer. A Isa, ela começou no SDR, depois ela começou a ajudar a treinar as meninas. Sim, foi super legal, inclusive, porque eu via que, às vezes, uma motivação faz muita diferença. Então, eu levo esse sentido muito comigo, do tipo, caramba, às vezes só de você falar, não, você consegue, vai, continua, leva um não, continua, dava pra ver a diferença. E eu ficava extremamente feliz de ver que eu conseguia passar o que eu fazia e que eu gostava de fazer pra elas ajudar, tipo, caramba, olha, você pode fazer isso pra persuasão, confiança, confia em você, se você não confia não vai dar certo. Enfim, essas coisas E é muito louco. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo. A Maria hoje, financeiro. Ela começou na série. Sim. E hoje ela tá no financeiro, efetivada, crescendo. É o crescimento. Exato. O SDR vira a porta de É, entrada. e a questão também é de entender o processo de rotatividade da empresa em geral. Por exemplo, eu já fui no SDR, daqui a pouco eu tava na recepção, eu tava não sei aonde, e às vezes era uma ligação quando eu tava na recepção de um cliente interessado. E aí eu já mandava pro comercial, porque eu aprendi no SDR como funciona, e eu já sei. Mas acho que Entender. a Adonai, ela reflete o que ela vende. Tipo, Exato. porque, por exemplo, qual é a premissa da Adonai? A pessoa certa na vaga certa, Uhum. não é isso? É isso. Então, o que acontece muito nas empresas? A gente contrata a pessoa certa para colocar na vaga errada. Aí faz o quê? Eu vou demitir porque é um péssimo funcionário. Não é, você que é um péssimo gestor. Desculpa, gestor. É um péssimo Não, recrutador, não é? Exato. Treinamento de gestão. Mas é um fato, porque o cara, é o que a gente falou de cidade pequena, o cara ele é bom em uma coisa, mas ele às vezes não é bom para recrutar. Ponto. E é isso E é mesmo. isso. E é um isso. fato. O erro é só não aceitar isso. Exatamente, é não entender que você não entende, como a gente estava falando. É. E a Danai faz isso, ela entende que começou com uma SDR, ela tem perfil para recepção. Não, ela tem perfil para financeiro, ela tem perfil para comercial. E vamos mudando. Se as empresas entenderem isso, entenderem que a Danai está entregando isso, e que é possível a gente encontrar o perfil daquela pessoa e até remanejar ela ali dentro do cenário empresarial, cara, o tempo de vida hoje de um colaborador aumenta muito. As Com empresas, certeza. elas, na hora da busca, na hora que surge a vaga, não olha primeiro para dentro. Já vai direto pro mercado. E essa troca, pô, tava aqui. Tem potencial para estar ali, tem potencial para estar aqui. Vai fazendo um Exato. ajuste. Porque é onde a pessoa vai alavancar E a pessoa não sabe o que ela é. Exatamente. O ser humano não estuda teste de perfil. A não ser, né, os que tem... Mas o ser humano não estuda. Aí o que ele faz? Abriu a vaga, candidata. Uhum. Por quê? Tá desempregado, só por isso que ele é candidata. Ele precisa trabalhar de qualquer jeito. Exatamente. A gente tem vaga que a gente abre, a mesma pessoa manda e-mail para todas. toda a vaga que a gente abre. Aí a gente vai avaliar perfil e a gente fala pra ela, olha, você, seu perfil é para essa vaga. A gente tem candidatos que agradeceram a gente já, porque a gente falou do perfil, exato, seu perfil é para essa vaga, seu perfil não é para isso. Ah, realmente eu não gosto disso. Eu falei, é porque você não tem perfil, filho da mãe. E na devolutiva agora do teste com o candidato, então o candidato fez o teste DISC, aí ele recebe uma devolutiva, né? A Sim. devolutiva você viu lá que tem orientação profissional. Sim, no finalzinho é. Ali já dá um norte pro candidato. Por mais que ele não pediu, ele não sabe, mas ele só por ele se candidatar e fazer o teste, ele recebe E esse. funciona, porque as minhas sem fazer teste é exatamente o que eu cursei. Pô, Funciona. e é isso, meu, muito louco. E qual conselho que vocês dariam pra alguém que quer abrir um negócio dado na RH, quer virar essa chave de Pode começar. CLT para Não, essa é empresário? tua, pô. Não, você que 3 tá anos de abrindo casa? Você que tá abrindo. Qual Não, conselho você daria? cara, não pensa muito, não. Seja Só vai, definir, pega vai. suas malas e vai pra Bauru. É, Falou exatamente o que eu ia falar. É incrível isso. Mas, ó, uma coisa é fato. A gente fala de perfil, óbvio, cada perfil vai pensar de um jeito, vai estudar de um jeito, vai avaliar de um jeito. Só que eu penso que até a economia
do jeito que caminha o Brasil, não vou falar muito que a Donai, daqui a pouco a gente vira franquia internacional, né? Mas, Se Deus quiser. mas por enquanto o Brasil, a economia brasileira hoje não permite que você, com o salário que o brasileiro ganha, tenha uma vida boa. Não permite. E se mesmo o cara ganha um salário trabalhando para os outros como representante comercial, como vendedor de mercado, como é um comercial fantástico, ele se limita no salário. Certo? A Donai possibilita que você tenha uma condição financeira interessante sim, um dinheirinho guardado, vamos dizer assim, se tem economia guardada, cara, conversa com a Donai, fala o que você precisa, fala quem você é e tem uma franquia, uma Smart Franquia da Donai onde você tiver. Porque eu vou falar um papo de coach, né? É papo de mudança de vida, e coach fala sempre isso. Sim. E eu costumo falar que mudar de vida não é ser milionário com 25 anos, como muita gente promete. Seja milionário com 25, com 30, vou te ensinar. Não. Mudar de vida é você conseguir ganhar o suficiente para você viver suficientemente bem. E a renda recorrente traz não uma garantia, mas uma renda recorrente ele traz uma tranquilidade para nós. O brasileiro não tem medo de ficar sem o dinheirinho do final do mês, o salário mínimo? Cara, a recorrência. A recorrência é o seu salário mínimo. O resto é, já que você vive com salário mínimo, faz recorrência, o resto é lucro. Pô, imagina uma recorrente de 30 pau, 20 pau. Nossa, Deus. Tá lindo, maravilhoso. E isso daí, e aí aumentando o LTV, porque hoje a gente precisa aumentar o LTV nosso. Quanto mais LTV a gente tem, melhor é o negócio. Então, isso daí, trazendo essas informações. Eu lembro de LTV, mas eu não lembro do Robson. Não, nem pensei nada. Não, pior que eu não tinha pensado mesmo, não. Você agora me magoou de novo. Não, e aí, eu tava falando com o pessoal do marketing agora, o LTV de telemedicina é 36 meses, a média. 36. A média de mercado. Então, é muito alto. É muito alto. Quanto mais a gente tem a recorrência, mais tempo o cliente permanece, melhor é. E aí a gente entra nesse ciclo maluco nosso de garantir a nossa... Buscar os parceiros. Bora buscar os parceiros, exatamente. Porque, ó... Com certeza. E fazer alavancar. Alavancar não, capilarizar. Quanto mais capilaridade a gente tiver, melhor vai ser. Fechou? O que mais? Perguntas? O que você espera para o seu novo projeto agora, para a gente finalizar com chave de ouro? Jogou a resposta toda para mim. Com certeza. Entendi, tá certo. Bom, eu espero conseguir, além de atingir tudo aqueles que são os meus objetivos, que é essa tranquilidade, é conseguir entregar para aqueles que confiam no meu trabalho algo de muita efetividade, eu espero que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas. Porque já faz algum tempo que eu entendi isso. Que a gente só cresce quando a gente faz diferença na vida das pessoas. O dinheiro é importante? Extremamente. Consequência. Extremamente, só que ele é consequência. Exato. E isso a gente precisa buscar e fazer a diferença. A gente faz a diferença na vida das pessoas, mesmo as pessoas que nem vão conhecer a gente enquanto pessoa física, né? Vai conhecer só a pessoa jurídica. Mas a gente está fazendo a diferença e isso é crucial para que a gente possa crescer. Isso é o mais importante de tudo. Nossa, é engraçado o fit que tem quem entra na Donai. Porque só pra parar de falar, eu lembro que quando eu conversei com o William uma das primeiras vezes, eu estava querendo um projeto social e minha esposa estava querendo fazer um projeto social lá em Eunápolis. Porque a gente tinha muita vontade de ajudar pessoas, jovens. A gente chegou aí na casa de pessoas para ajudar de algumas formas, só que o que a gente percebeu? Tem que ter dinheiro para projeto social. Você tem que estar rico para conseguir fazer alguma coisa sem fins lucrativos. É um fato. Aí, a Donai é ajudar jovens, que alguns nem têm perspectiva de conseguir o primeiro emprego. Ele nunca vai ter coragem de bater na porta de uma empresa pedindo. Não adianta, não vai. A chance de a empresa dar oportunidade é zero. Exatamente. Se ele for sozinho, não iria, perdão. Aí vem a Donai, que você consegue ver jovens. Cara, eu tenho jovens lá de Eunápolis. O primeiro jovem que a gente entrevistou e deu certo, ele é perfil comercial fantástico. Ele saiu do estágio e foi efetivado por outra empresa agora que a gente indicou também. É um impacto social, né? Nossa. E você sente um orgulho gigantesco. Exatamente. E ainda vem com um real no bolso. Ainda paga Quer coisa melhor que isso? Pra que projeto social? Vem pra Donai. Mas é o Nilde. Tem uma primícia que a gente trabalhou isso, foi exatamente, foi sobre isso. Foi assim, por que, se você tem sonhos, se você tem objetivos, por que você não transforma
o seu objetivo de vida, o seu propósito de vida, por que você não transforma isso para dentro de onde você tá? E ganha dinheiro com isso. É simples assim. E vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldade com muito mais leveza. Porque Com certeza. é utopia falar que não vai ter problema, né? Falei, né, Rob? Esquece. Esquece. Não. E gente ainda. E, gente, A Você tá vantagem com é que eu gente, só né? vou vender, né? O problema maior tá lá na empresa. No Espírito Santo não. Lá é diferente. Lá a gente assume a bronca. O Espírito Santo é dos dois, não? Exatamente. então, de falando em pato pra ganso, tem que alinhar sobre isso, viu? Porque eu Sobre tenho o que, de Espírito Santo, porque eu tenho que travar a expansão lá. Que tá entrando, a gente abriu o Brasil, gente. Tá vindo de todo lado. Não, se eu tiver um parceiro bom, Tá vindo de todo eu lado. inicio o Espírito Santo. Se eu tiver um parceiro bom, vai que, né? Não sei se tem um parceiro bom pra ir pro Espírito Santo. Não sabe, né? Não sabe. Se Não você- dá ideia. Se não tiver lead, Não dá ideia. se não tiver lead, Não dá ideia que o juiz é curtinho. se tiver lead, aí eu travo a expansão. Se não tiver lead, eu mantenho a expansão. Não, pode manter por enquanto. Porque. Mas me dá pra fazer a reunião e fechar. Pelo menos eu sinto a emoção do capixaba. Lembro os velhos tempos. Não, eu vou alinhar com a Thalissa aí, com a expansão, que agora eu vou dar um punch no. Eu acertei, a gente acertou a campanha, eu acertei o remarketing, então eu vou dar um punch no. Não, e agora também eu fico mais solto, porque meu problema era tempo também, né? E agora você fica mais solto. Eu fico, meu objetivo era esse, era colocar alguém, gerente de contas lá, pra me soltar, pra eu conseguir outras coisas. Vocês já ouviram isso essa semana? Né? Ah, eu acho que não. Vocês já Acho que eu ouviram ouvi isso? só umas 4 vezes, assim, nada demais. Então, William, quando eu tava conversando com você, Não, falei de mim. Que é exatamente o que eu penso. colocou gerente de contas. Roda o negócio. Ele chegou Tem uma na visita estrutura. falando, legal, Gente, eu dou legal, conta, top. ok, mas não é porque eu dou conta que eu vou fazer. Eu vou fazer só por enquanto, aí rodou. Até eu conseguir É colocar por- alguém pra rodar. É a isso. mente do empreendedor. O empreendedor não quer, não é que ele não quer trabalhar, mas ele não quer um negócio só, é multinegócio. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, Esse é o jogo. o William querendo ou não sei se você tem outro negócio na Adonai, você tem? Outro negócio? Isso, ali na Não, eu Adonai. vou criando tudo. Não, eu vou criando tudo. Não, mas depois deixa eu te que falar, interno. mas a Adonai são vários negócios. São vários A negócios. questão é essa. Por mais que ele não tenha uma, sei lá, mas ele tem o Merchan, que não tá aqui dentro, né? É, que não tá aqui Que é dentro. outro escritório. E a Adonai são vários negócios. Ah, e outra coisa, a gente vai começar a contratar, eu vou soltar semana que vem, no treinamento, a gente vai começar a contratar a temporada de 2019 já. Então, já saiu a liberação do outro CNPJ para contratação temporária, 2019, no Ministério do Trabalho, Uhum. e aí a gente vai só trabalhar a projeção de ganho e tal, porque aí a gente consegue contratar 2019. Então, o funcionário fica registrado pela agência por até 180 dias, Prestando serviço. prestando serviço na empresa, e ele pode ser demitido a qualquer momento, a qualquer hora, sem multa de rescisão de contrato e sem aviso prévio. Legal. Até 180 dias. É bom para cobrir gravidez, Frila, férias, final do ano. frila, final de ano, Sim. hoteleiro, sim. mais hoteleiro, garçom, cara, tudo. Então, assim, então são coisas que esse ano a gente vai conseguir colocar dentro do portfólio que eu não tava nesses outros anos atrás, que até tinha, mas não tinha uma força, agora a gente, com planejamento tributário e tal, e pum, aí a gente vai colocar agora para rodar. E é um negócio assim, dentro do negócio. Aí Promissor. falando de rebranding, falando de negócio sobre negócio, só para pegar esse gancho, eu tava com um pessoal agora, que eles são especialistas em marketing. E aí ele falou assim, William, porque a gente vai formatar, né? Holding e as empresas do grupo. E aí a gente vai fazer um rebrand e tal, até fazer tudo isso. Ele falou assim, William, tem quatro negócios dentro Esse é o negócio. do seu negócio. 4. É o que eu tava falando. Você é multinegócio. É doido. Só que você não percebe. É como você coloca tudo na Adonai, que você tem Parece esse que é uma coisa apego. só. Você tem esse apego pelo Adonai que a gente sabe. É tudo dentro. Então você vai colocando e. E aí ele falou, e aí a gente passando por essa reestrutura, que talvez demore aí 1 ano, né? Vai trazer essa visão até para o nosso negócio. Então, um exemplo, eu vou ter, vai ser a Adonai RH, e aí vai ser a Adonai alguma coisa. Clínica Adonai, Marketing. que eu digo. Não, tipo, Adonai Business, alguma coisa. Adonai Business, que aí vai entrar a parte de business.
E aí depois entra a parte de benefícios. Aí entra a parte de, enfim, treinamentos, que ele falou até que dá até pra ramificar treinamento. Então, cara, tem muita coisa que vai Daqui a pouco tem acontecer. locadora de carro da Donai, clínica Donai. Cara, você acredita? Sorteio Ah do lá, céu. ah lá. Lá vem. Você acredita? Eu não sei como você não vende seguro ainda também, né? Então, Ah lá. Então, Então. não vem até o ano que vem. você acredita que eu fui fazer uma reunião? Eu tenho indicação do Marco lá de Caçapava, de São José. Fui fazer uma reunião com uma empresa que o core deles é plano de saúde e locação de veículo. E aí ele falou assim, eu falei, você tem produto para atender o seu público C e D, que você perde? Aí ele falou, não. Eu falei, eu tenho, você não vai perder cliente, vou te dar uma recorrência. Pau, para colocar telemedicina na pasta dos funcionários, da pasta do time dele vender. Então ele tem 300 vendedores. Aí ele vai colocar na pasta, a gente está negociando para ele colocar na pasta dos vendedores dele. Beleza, ele falou assim, e você, vende seguro de vida? Vende seguro de carro? Vende seguro de vida? Plano de saúde, na verdade? Eu falei, não. Eu falei, e se o seu cliente não querer o telemedicina e querer seguro de plano de saúde? Eu falei, conte mais. E se esse cliente seu, ele não quiser alugar um carro por assinatura? Aí você falando, se plano de saúde e locação de carro, veio na hora essa A gente vai situação. contratar o representante comercial, alugar o carro do representante, dar o plano de saúde do representante, entendeu? Faz o carro dele capotar pra quê? Pra ele ir pro hospital e gastar o resto no seguro. Saúde, acionar o seguro. Estratégia. Caramba. Storytelling. Que louco, Tudo bem? E a telemedicina tem Mix plano em todas as funerário. partes. Mix em todas Mix as em todas partes. Ele falando na semana da visita do comercial. Jéssica, pelo amor de Deus, eu não tenho seguro de vida. Eu não tenho plano Precisa. funerário, não tenho. Inclusive, a galera das visitas aqui na semana, seguro de vida é importante. Meu Deus. Ai, gente, valeu. Foi Muito 2 obrigada. horas de gravação. Melhor episódio do podcast foi hoje. Passou que passou voando. Sucesso, Leonardo, nessa nova Obrigado. jornada. Vai ter o Robson aí pra também. Tamo Bora lá. junto. Não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Não, tô brincando. Nossa. Uma parceria... Eu acho que já deu bom, né? Já. Deu bom. Não, Já eu- deu match. nós escolhemos a dedo, tá? Leonardo, assim, não é pra falar não, mas eu escolhi a dedo quem ia te servir. A gente fala muito de servir aqui. Por quê? Eu conversei contigo, eu falei, né? E eu escolhi muito a dedo mesmo quem ia te servir. Por quê? Porque o Robson ele tem essa pegada. Ele é zoeira, bagunceiro. Às vezes eu esqueço o nome Começou. dele. Nossa, elogia logo. Às vezes ele não é muito comprometido. Não, tô brincando. Então, assim, o Robson ele tem todas as virtudes de ser um bom parceiro para poder te ajudar nesse começo, principalmente para fazer a roda rodar. Então ele já está acostumado com isso, agora ele está numa fase legal porque ele estava na frente do comercial, agora já tem um gerente de contas indo na comercial dele, ele já está com o Smart franqueado em outras regiões, então ele tem Smart franqueado lá em Porto Seguro, vai fechar em Eunápolis, né? E aí, e mais o gerente de conta deles agora, gerente de conta dele agora, então ele já tem essa expertise para poder te dar esse suporte. Tem hora que você vai querer matar, tem hora que você vai querer beijar, mas beijar é meio estranho, né? Mas tem hora que você vai querer abraçar. Queria tranquilo, né? Mas faz parte do negócio, então, sem modéstia, o Robson aí, né? Sem modéstia não, sem jogar confete nele, mas é um cara que foi escolhido a dedo para poder estar do seu lado aí e te auxiliar de perto nessa jornada. Eu agradeço pela confiança. De vocês dois, inclusive. E eu agradeço pela oportunidade, né? Porque a hora que a gente vê esse cuidado, esse carinho é muito importante, principalmente na hora que a gente está começando. Sim, com certeza. Deus abençoe. Amém. Vamos pra cima que tem muita coisa ainda essa semana para acontecer. Essa semana não, essa semana acabou, semana que vem, né? Nesse ano, muita coisa, muita coisa. Aguarde os próximos episódios. Valeu, galera. Todos os contatos aqui na descrição do vídeo e próximo episódio daqui 15 dias. Valeu!